Fala aí, pessoal, beleza? Hoje é o primeiro episódio que eu estou fazendo aqui, né, no meu YouTube e algumas redes sociais aí, vinculado a um pouco da 120, que eu sou muito apegado à agência, né? E eu resolvi chamar pessoas que eu gosto, confio e admiro para a gente bater um papo sobre coisas do dia a dia e principalmente sobre problemas que a gente enfrenta toda hora, né? E o primeiro episódio de hoje não podia ser com ninguém diferente do que o senhor Osmar Oliveira, né? Eu chamo de senhor, que apesar de ele ser um cara super novão, ele é um cara incrível, eu adoro ele, mas como eu tenho o maior respeito por esse cara, para mim é um senhor, né? E uma coisa engraçada, né, que no nosso dia a dia com o Osmar, ele sempre chega atrasado, sempre. Aí teve um dia que ele até mandou para mim uma URL de um artigo que as pessoas que chegam atrasadas são mais bem-sucedidas. E hoje ele chegou no horário, né? Então, Osmar, que legal ter você aqui, cara. Muito prazer, seja bem-vindo. E a ideia aqui é a gente bater um papo sobre 10 anos, eu costumo falar, né? 10 anos não são 10 dias, né? Esses dias eu fui fazer um vídeo da 12 anos de 120, quase que eu chorei, né? Fiquei tão emocionado com umas coisas que eu quase que eu chorei falando da 120, e aí eu queria falar um pouco, né? Entender de você, né? Quais foram os grandes desafios, né? Que você enfrentou nesses 10 anos de Ford Truck, né? Então, é um bate-papo hoje, tá? É uma conversa de amigos, né? E aí o papo vai ser esse. Então eu queria que você falasse um pouco sobre quem é Osmar Oliveira, da onde que ele apareceu, por quê, né? Às vezes, por que, que ele criou a Fortran, como que ninguém acorda. Acordei e vou abrir uma indústria, né? Ainda mais uma indústria num segmento, né, de implemento rodoviário que é tão competitivo. Como que foi essa história de abrir? Ah, vou abrir a Fortran. Conta um pouco quem é você, de onde que veio, como que faz. Conta aí, por favor. Ô, Júlio, bom, primeiro, boa noite. Eu tô até aqui me ajustando aqui com o boné, coloquei um boné aqui da Fortran em homenagem a você que adora um boné aqui, ó, deixa eu ver se tá certo agora, acho que Ficou tá super bom, bonito. Tá né? super bonito, tá bonito. Então, aprendi com você assim que a marca tem que aparecer sempre, Ó, então tá aqui a marca, tá aqui na camisa também, então fica mais fácil. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente, né, esse primeiro episódio aí do conteúdo Abessa. Adorei o nome, gostei muito da iniciativa, né? Você sempre conectando bom conteúdo com boas pessoas, então é um prazer participar. Gostei. Bom, respondendo a tua primeira pergunta aí, como é que surgiu, né? Surgiu meio que por acaso, né? Eu acho que as pessoas empreendem por vocação, ou empreendem por necessidade, ou empreendem por oportunidade. No meu caso, acho que foi um empreender por necessidade, né? Eu sou engenheiro civil de formação, tenho uma pós-graduação em gestão de negócios, fiz um MBA em finanças, sempre trabalhei em empresas ligadas à construção civil, trabalhei em indústria e cheguei a trabalhar em Guarulhos, né, na Rayovac, que é uma indústria de pilhas, trabalhei em algumas construtoras, e quando foi ali em 2009, mais ou menos, eu estava fora do mercado, né, e um amigo comprou uma empresa de implementos rodoviários, né, e falou para mim, pô, já que você está mandando currículo, essa coisa toda, vem para cá, você fica comigo um período, né, e quando você encontrar trabalho de novo, você volta. Fiquei aí uns 7, 8 meses com ele, uma indústria na época chamada Metalcar, que fabricava baús e carrocerias, já tinha lá seus 40 anos. Gostei muito do negócio, né? Mas não era ainda o momento de empreender. Eu acabei voltando para o mercado de construção, trabalhei mais 2 anos, de 2009 até 2011. E no final de 2011 me vi de novo no mercado, né? Saí da construtora que eu estava e aí bateu a vontade, juntou a vontade aí de empreender. Eu já tinha gostado aí do negócio, queria montar alguma coisa, mas enfim, achei que não era o momento. Eu fiquei 6 meses desempregado, né? Não encontrei nenhuma posição assim interessante, de acordo com aquilo que eu estava buscando. E aí fui pensando em, poxa, né, será que de repente empreender seria uma boa? Fui ver aí roupa infantil, fui ver buffet de festa, fui ver comida mexicana, e fui na feira de franquia, né, para ver se tinha alguma coisa, e com a reserva toda que tinha aí, tinha minha rescisão, né, a reserva de uns 20 anos aí no mercado. E, e aí um amigo me chamou para ir dar uma olhada numa empresa de implementos, falou, pô, você ficou aí uns 7, 8 meses, viu um pouquinho desse mercado, tem uma demanda aí principalmente para implementos leves, né, porque tinha os grandes centros, São Paulo, Rio, Curitiba, que
estava aí nesse movimento dos VUCs, né, os veículos urbanos de carga. De repente você monta alguma coisa nessa linha. Falei, pô, mas indústria, né? Indústria é pau, né? Porque Deixa tem... deixa eu te interromper aí. Puta, indústria, né? Indústria, Cara, indústria é um baita desafio, né? Eu sei disso que eu estou aqui em São Bernardo, né? O centro das metalúrgicas no é Brasil, né? verdade. E é pau toda hora, né? E como assim, né? Uma indústria aí. E eu vi você falando aí, né? Me pareceu quando eu fui prestar vestibular a primeira vez, né? Foi medicina, foi comunicação social, dentista, foi tudo isso é psicologia, aí acabei escolhendo publicidade e propaganda, né? E aí você abriu um leque e escolheu a indústria, justamente por que a indústria? O que te levou? Foi a carreira a formação em engenharia de processo? Como que é isso? Não, eu fiz engenharia civil, É, né? civil, é verdade. E aí, assim, mas eu acho que a indústria foi mais o lance de ter passado por uma empresa 2 anos e meio antes, que era uma indústria, ter olhado bastante desse mercado, né? Conhecia algumas pessoas, então sabia mais ou menos como é que a coisa funcionava, e foi o que surgiu. Mas a princípio eu pensei numa consultoria, eu pensei num comércio, né? Numa loja de roupa infantil, alguma coisa mais leve, né? Para um executivo que não tinha experiência alguma Uma como coisa dono de de boa, né? negócio. Vamos para uma De coisa de boa, boa, né? né? Sim. E aí, não, mas indústria também não é assim e tal, vamos começar. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é o não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Eu sempre uso bastante essa frase. Eu acho que para mim foi perfeito, assim, eu não sabia que era impossível, né? Se alguém tivesse me falado, olha, uma indústria é assim, né? Você vai começar, você precisa de tais licenças, tem que ter um engenheiro, você vai precisar de liberação da CETESB, do IBAMA, Corpo de Bombeiro, AVCB, aí você vai ter que ter as licenças todas para poder produzir, uma para cada produto, aí você vai ter que ter estoque, né? Aí tem que ter um sistema, aí você tem que trazer um time técnico ali para poder. Se tivesse feito esse business plan antes, né? Sempre falo, se fizer um business plan, um business case, não vira empreendedor. Então, aconteceu isso. Eu fui visitar uma amiga que tem uma indústria de blocos em Cumbica, né? Ela chama Loredana, o nome da empresa é Glacier. E ela falou: Não, Osmar, eu acho que você tem super competência, estou aqui, qualquer coisa você vem chorar aqui no meu ombro e tal, e vamos embora, né? E aí eu fui atrás de imóvel, né, e achei que Cumbica era interessante, porque fica ali em Guarulhos, próximo da Fernão Dias, próximo da Dutra, próximo, enfim, né? Ele está no meio onde estava a maioria dos implementadores, né? Você tem um grande centro de implementadores no sul do país, e em São Paulo você tem ali em Guarulhos. Então fui procurar lá, né? E aí aquela coisa, né? Quantos metros quadrados, mas precisa de uma cabine de energia, quanto vai precisar de energia e tal. E eu sento com um, sento com o outro, né? Gente, me dá uma dica aqui, o que vocês acham? Vamos precisar de quantas máquinas? Máquina de solda, perfiladeira, isso e aquilo. E fui colocando no papel, né? Fui até a Prefeitura de Guarulhos, eles têm uma Secretaria de Desenvolvimento que funciona bem ali, que acolhe bem o empresário, me deram umas dicas boas, assim, de localização, onde era legal investir e tal. E foi assim, até que eu fechei o primeiro contrato, e até foi engraçado, porque paralelo a isso, eu estava participando de alguns processos seletivos, né? E tinha um que era bem interessante para ser diretor de suprimentos de uma construtora muito grande aí no Brasil, era uma posição, inclusive, em BH, eu teria que mudar para Belo Horizonte, mas enfim, aqui em casa já estava tudo certo que a gente iria. Acho que eu participei de umas 6 etapas, a última com o vice-presidente da empresa aqui em São Paulo, uma coisa de alto nível mesmo, né? Aquelas reuniões corporativas, né? Eu estava acostumado com esse ambiente na Vila Olímpia, ar-condicionado, reunião corporativa, bons restaurantes, aquela coisa toda. E aí me Carro vi, da empresa, né? não é carro da empresa, telefone da empresa, né? Hotel, não, mas você vai ficar no hotel, tem que ser por 4 estrelas, aqui, né? Preocupação com a companhia aérea, que seja uma boa companhia, aquela preocupação com você que a empresa tem, e preocupação com o executivo, preocupação com o treinamento dele, preocupação com a família, essa coisa toda. E de repente estava eu lá em 1.000 metros quadrados, que é o que tinha lá o galpão lá em Cumbica, né? Terrão, fim da rua lá era uma favela gigante, no pé da comunidade ali, indústria para tudo quanto é lado, né? Cumbica é um ambiente assim para a indústria realmente, e não tinha nada. A gente começou com 6 funcionários, eu estava ali com 6, até então eu morria de medo de uma carteira profissional assinada, né? Em casa a gente tem isso, né? Mas vai contratar Vai a contratar? funcionária de casa, não é? Até hoje, né? Caramba, Não vai é? contratar? Até hoje, né? Quanto que é o Mas salário? 10 mil, cara, 10 vezes 2, vai fazendo então, conta. mas e aí fica naquela, né? Mas vai registrar, não vai registrar? Pô, mas como é que é fazer um registro de carteira e tal? E de repente já estava com 6 ali, e a gente
Começou, e eu lembro assim, o imóvel vazio, a gente começando a soldar as primeiras peças ali, os 6 meninos, eu sem saber mais ou menos o que fazer com aquela turma ali, toca o telefone, era a diretora de RH lá da construtora, né? E ela ligou, a hora que eu atendi, ela falou assim, Osmar, seja bem-vindo, né, a Direcional Engenharia, que era o nome da empresa e tal, você passou no processo, você é o nosso diretor de suprimentos e tal. E aí eu falei para ela, falei, olha, ô Ana, que era o nome da diretora de RH, falei, olha, infelizmente eu vou ter que declinar do processo, porque tomei a decisão de empreender, né? E agora já contratei algumas pessoas, a gente está começando a operação. Então tinha uma segunda pessoa que estava junto comigo aí, ele acabou virando diretor, acompanhei por um período e tal. Eu abri mão naquele momento para empreender, né? E eu acho que eu fiquei, Júlio, primeiro ano assim, ouvindo assim, pô, será que você tomou a decisão correta, né? Que, cara, que veio o final, primeiro mês, assim, prejuízo. Eu falei, caraca, né? Só pagamos, não recebemos nada, não tinha receita, não tinha venda. E indústria, assim, você pega uma consultoria, primeiro você acha o cliente, acha um contrato, alguém te apresenta alguém, aí você monta a consultoria, né? Ou se é um comércio, você tem ali uma coisa menor tal. Mas a indústria não, você precisa ter um estoque antes, você precisa ter equipamento antes, você precisa ter ferramenta, né, Osmar? Tem que ter uma máquina de sol, tem que ter um compressor de ar, tem que ter um gerador, tem que ter um não sei o quê, tem que ter os móveis, né, para trazer as pessoas tal. Então você investe muito antes, né? Então, assim, tinha investimento, a grana que entrava como CLT não entrava mais, e Acabou, zerou, acabou, zerou a conta. zerou, e o final Zerou. de mês era negativo, sempre negativo, né? E é assim, é normal, né? Até 18 meses, aí 24 de uma indústria é comum, mas para mim era muito estranho, né? E aí era questionado, né? Enfim, minha esposa, a Luciane, você conhece bem também, né? CLT, falava, pô, será que a gente acertou, não acertou, tomamos uma boa decisão, não tomamos? Que estranho, né? E os números são maiores, né? Você está acostumado com números menores, na indústria, sei lá, é menos 30, é menos 80, é menos. Você fala, Nossa, mas é legal você como é falar que vai ser? é legal você falar da Lua, assim, né? É, e também uma coisa, quando a gente empreende, né? Vou falar do que aconteceu comigo, do meu umbigo aqui, né? A minha mãe quase teve um treco. Eu falei assim: vou sair lá do meu emprego lá, tinha um bom emprego lá da JB, eu vou sair, vou abrir minha empresa. E minha mãe falou: você tá maluco? Olha o salário que você recebe, você vai sair. E como que foi na sua família, né? Porque empreender, ainda mais você casado, na época eu era solteiro, né? Você casado, empreender é empreender em família, né? Como que foi a escolha junto com a Lu? Como que foi esse processo de decisão, né? Eu falo isso porque o que nos conecta, né, como seres humanos, né, pode ser uma coisa aspiracional, né? Vamos fazer um plano para ir para Disney. Aí todo mundo que quer ir para Disney vai no nosso plano, mas problemas também conectam muito forte, né? Então, assim, e essa gestão de empreender, né, em família, envolver a família inteira, pode gerar um problemão, né? Tem família que acaba porque a família, ou o marido ou a mulher tomou uma decisão diferente, pode ir tudo pro ralo, né? Como que foi isso? Foi em família? Foi uma decisão em conjunta? Teve pau? Como que foi isso? E como que, principalmente, né? Como que se resolveu isso, se é que precisou ser resolvido? Como que é essa visão familiar, né? Não, Olha eu que acho que BO, né? Olha que é um, BO. um baita BO, né? E eu acho que, assim, aqui em casa, vou começar assim pelos pais, né? Eu acho que meu pai e minha mãe achavam que, pô, ele deve estar fazendo a coisa certa, até porque, como eu estudei, né, por mais tempo do que eles, né, fizeram um período curto aí de estudo, então a gente vira meio que o super-herói, né? Meu filho estudado, fez faculdade, essa coisa toda, ele deve saber o que está fazendo e tal, que legal, vai ter uma indústria, vai ter uma empresa, é um empresário, né? Essa coisa toda. Então, para ele estava tudo certo, né? E eu lembro assim, né? Meu pai, que, enfim, infelizmente eu perdi, né? O ano passado, você sabe disso e tal. Mas eu lembro que a gente sentava no sofá e ele só falava assim: mas você está calculando os preços certos, você sabe fazer isso, né? Será que não está no prejuízo e tal? E eu falava: não, pai, eu acho que está tudo certinho, né? Porque, pô, faça a conta, veja a margem, não, vê lá, hein? Não vai errar nessa parte, porque eu sempre trabalhei, né? Meu pai sempre trabalhou em empresas e tal. E meus patrões sempre falavam, olha, não pode errar no preço, né? Porque se errar no preço, quebra. Então, essa parte aí estava tranquilo. As filhas eram novas, né? Então, a Júlia, que é a mais velha, tinha 3 anos, a Luísa tinha 1 ano. Então, para elas, tudo festa, pequenininhas. Eu é que ficava preocupado, né? Eu tenho até uma foto clássica, assim, que eu estou no sofá segurando as duas no colo, uma com 3, uma com 1, assim, no segundo, terceiro dia de empresa, um dia que eu chego exaurido, assim, em casa.
e minha esposa tirou uma foto, assim, né, que eu guardo muito, porque ali era tudo ou nada, sabe? Quando você fala, caraca, empresa nova, uma de 3, uma de 1 ano e tal, era um pau. E agora, os maiores questionamentos eram da Luciane, né, minha esposa, porque, enfim, o casamento é uma grande parceria, né? A gente trabalhou muito tempo e tinha as reservas lá de fundo de garantia, de rescisões, né? Tudo aquilo que a gente guardou, tinha aplicação, né? E aí eu falei, pô, vamos tirar a grana, né? Da aplicação e vamos botar aqui. Vamos mexer na aplicação, deve ter sido Não é, desesperador. cara, Chama a Lu aí, vou conversar com a Lu. Lu, como que foi, Lu? essa do baixa aplicação é aqui que nós vamos botar o dinheiro, foi um pau. Até porque, assim, quando eu resolvi montar a empresa, eu achei que sozinho ia ser muito complicado. Então, eu procurei um sócio, alguém que pudesse vir comigo, porque eu não tinha expertise, né, na área comercial, eu não vinha dessa área, né, eu sempre trabalhei em compras, em suprimentos, em projetos, suporte à produção, né, orçamentos, essa área. Então, sempre mais do muro para dentro. Então, não tinha o comercial. E eu precisava ter alguém da parte técnica muito forte, porque esse é um mercado tradicional, com players com 40, 50, 60 anos. Então, os clientes, eu sabia que ia ser questionado assim, né? Mas você veio da onde? Né? Qual que é a tua formação? Você vem do mercado? Não vem? Não, não sou. Então, como é que você... Qual que é a sua expertise? Qual que é a Nenhuma, sua zero. expertise? Você me vendeu uma frota aqui de carroceria de baú, mas você fez para quem? Me mostra uma Não, foto, nunca me manda... fiz, Não tinha nunca fiz, nada, não tinha nunca nada. fiz, é. Então eu precisava de alguém. E aí tenho um amigo, Luciano, né, que até hoje está com a gente aí na parte comercial, um amigo pessoal, e convidei ele e tal para vir de sócio, né, e conheci um engenheiro, que era uma pessoa bastante experiente aí também do mercado de implemento, que veio e a gente falou, pô, vamos montar? Então eu vou cuidar da gestão, você cuida da produção, um vende, né? Um produz e o outro cuida da gestão. Então estava tudo certo. E aí a gente chamou um amigo da área financeira, porque, enfim, não sabia fazer as contas direito e tal. Falou, bota no papel aí, dá uma olhada se para em pé e quanto que vai ficar para cada um, né? E aí veio um amigo, fez lá um plano, pô, o que vocês acham que vai vender em 1 ano, né? Sabe aquelas coisas, começo da empresa? Ah, acho que vai vender tanto, né? E em 3, em 3 acho que vai ser tanto. E em 5, né? Ele colocou tudo no papel, a hora que ele apresentou, falou, então tá aqui, ó, vocês vão ter que aportar tanto, vai ser tanto para cada um. Aí nessa hora, né, todo mundo ficou meio em choque, e aí o engenheiro falou, ó, eu não vou ter condições de aportar, né, para mim não dá, eu tenho que ficar como profissional e tal, não sei o quê. Então um já pulou fora. E o Luciano, meu amigo, também, ele tinha entrado num negócio, ele achou que ia ser muito complicado conviver com dois, assim, como sócio, falou, pô, Osmar, eu também prefiro acertar contigo como um representante comercial, gestor comercial, alguma coisa assim. Aí piorou, porque, né, aquilo que era um terço virou um inteiro. Virou e aí com 2 profissionais a mais vai pagar, né? Se eles querem É trabalhar isso, junto, tem que é isso pagar, né? aí. Não entrou o dinheiro e Aí vai sair, né? piorou, né? Isso, Porque aí piorou, agora né? não só baixa a aplicação, mas baixa a poupança das crianças, baixa não sei o quê e tal. Mas aí sentei com a Luciana e falei, ó, eu acho que é uma boa aposta, a gente vai ter que ir com tudo para cima disso, né? Porque as economias estão todas aí, não podemos errar, mas acho que tem uma oportunidade boa, uma empresa jovem, a gente vai olhar muito a questão da marca, do comprometimento com o cliente, né? O mercado de VUX está muito aquecido, é um mercado que está muito ligado à economia, se a economia vai bem, tudo aquilo que a gente consome é transportado de alguma forma, né? Eu costumo dizer que tudo passa por um baú de caminhão ou por uma carroceria em algum momento. Sim, é verdade. Então, vai dar certo, mas é importante que você tenha alguém do teu lado que, pô, então vamos embora, né? Eu acho que a gente nunca está seguro, mas assim, bora, né? E aí resolvemos, assinamos lá o contrato, aquela coisa, né? Contrato de um imóvel por 3 anos lá em Cumbica, o imóvel que foi a garantia do contrato foi o nosso apartamento, então assim, penhoramos o apartamento também, e pau na máquina, cara. Ia para lá de manhã, voltava no fim da noite, todo dia aprendendo alguma coisa. Aí, puxa, precisa de uma licença, não sabia, agora precisa da outra, agora para vender aqui precisa de uma licença do Finame, agora pô, o concorrente vende assim, então vamos ver como é que funciona isso. E vai num cliente, vai na outra e ninguém conhece a gente. O Luciano, na parte comercial, saía de manhã, voltava no fim da tarde com 60 cartões de visitas aí de transportador, de concessionária, etc. E aí venda, ele, putz, nada, cara. Né? Então, não rolava. Dia seguinte, vamos embora, tal. Vai de Eu novo. cansei de ir no CEAGESP, né? O CEAGESP tem um volume muito grande de caminhões ali. Caminhões, sim. Então, eu lembro que eu tinha uma valise, assim, uma bolsa, enchia aquilo ali de folder, ia cedo lá, porque cedo você pega o pessoal das flores, pega o pessoal carregando os caminhões, tem uma padaria bacana ali no CEAGESP, então já tomava café ali, já panfletava, né? Fala, pô, né? Você precisa de baú de caminhão, tô vendo que você transporta aí.
até aqui, a Fortran, tem um bom baú, tem uma boa carroceria, a empresa é muito séria, fica em Guarulhos, né? E sempre me colocava como uma pessoa comercial, né? E fiquei mais muitas vezes ali, né? E panfletando, a Luciane também chegou a sair, né? Ia com o pai dela ali na Salim Faramaluf, aquele pedaço ali tem muitas lojas de caminhão, né? Entregava panfleto, a gente fez muito isso no início, né? Porque era só o Luciano e a gente não conhecia nada desse mercado. Acho que lá no final do terceiro mês é que a gente conseguiu trazer um vendedor que era, né, de caminhões do segmento, e isso acho que foi um primeiro acerto, né? A gente viu como é diferente você trazer um profissional que do segmento, né, que trouxe para a gente uma visão muito maior, que sabia as portas certas para bater, recebia muitas indicações, porque ele, como ele conhecia a gente, o pessoal indicava, e aí as vendas começaram a melhorar um pouquinho e a coisa começou a ajustar. Osmaria, assim, né, 10 anos não são 10 dias, Ó, né? E... colocar... Cara, eu peguei água. Boa, quero saber se pode vir ou não? Pode, por favor. Pode? Então... É uma conversa entre amigos, é quase um happy hour, né? Você sabe que eu gosto um pouquinho, então vou tomar um vinho aqui. Aliás, eu preciso. Fala aí, Ricardo, fala Giovanni. E aí, Ivo? O Ivo tá aí, fala Ivo, que legal você aí. E 10 anos não são 10 dias, né? E é legal a gente relembrar isso, né? Dias de CEAGESP, dias de panfletagem, dias de juntar cartão, né? Que o pessoal vê a nossa empresa hoje, mas não sabe os tombos que a gente tomou, né? Então é legal falar sobre isso, né? Que não é brincadeira, né? Tipo assim, a gente não tem um plano B. A minha vida tá na empresa, não tem. Se não der certo, eu vou fazer alguma outra coisa. Não tem, né? Não tem o plano B. É legal falar sobre isso, né? Eu enfiei a minha família dentro da minha empresa e a gente vai fazer dar certo, né? É muito legal isso, né? E principalmente porque impacta muito, né, Júlio? Principalmente essa parte financeira, quando você aposta muito, né? Vai pegando. A gente começou a empresa, sei lá, foi em março de 2012, né? Quando a Fortran nasceu. E aí, nessa de assim, prejuízo todo mês, né? A despesa é muito maior que a receita por vários meses e tal. Eu lembro que quando chegou ali em novembro, chegou a hora do 13º, né? E aí a turma toda lá, sei lá, a gente já tinha lá uns 15 funcionários mais ou menos, e não tinha caixa para isso. Falei, putz, e agora? Olha para um lado, olha para o outro. E no início é complicado, né? Por exemplo, eu não conseguia comprar muitas coisas em nome da empresa, eu comprava muito em nome da pessoa física, porque o fornecedor... Peraí, deixa eu te segurar aí. Você vai começar a falar de uma coisa que eu ia te perguntar mesmo, porque no começo não tem divisão, né? Não tem empresa aí. Por mais que a gente estuda, o pessoal fala, não, mas precisa dividir pessoa física de pessoa jurídica, mas no começo é tudo um bolso só, né? É muito louco isso também, né? Não, muito louco, e pessoa física e pessoa jurídica, e porque você não, a empresa ainda não existe, né? Então o fornecedor ele vai olhar e fala, poxa, mas você não tem histórico algum, né? Como devedor, não sei como é que é teu comportamento. Então eu vendo para você na pessoa física. Então você manda aqui o teu imposto de renda, você manda os seus bens, etc. e tal, e eu vou vender na física, mas na jurídica ainda não dá. Então é o cheque, é o faturamento em nome da pessoa física, né? E isso é tudo, né? Então você vai fazer compra, fornecedor, bom, em nome da pessoa física. Você quer contratar uma pessoa, a pessoa vai lá, ela olha para você, aí ela olha para o escritório, aí ela olha a fábrica vazia, ela fala, é só isso aqui? É só isso aí. Sabe? É fé, sabe fé? Você vai É na só essa igreja, planta tal, aqui, né? Essa planta só aqui, essa né? planta, e eram 1.000 metros ali vazio, né? E aí eu olhava, não tinha carro nem hoje, você vai na porta, o pátio está lotado, dinâmico, né? Entra, sai, gente, não sei o quê. Então a pessoa bate o olho e já fala, pô, é uma empresa estruturada, né? Tem caminhão entrando, tem caminhão saindo, você olha no para-brisa o nome dos clientes, são grandes transportadoras, então dá uma autoridade na coisa que a gente não tinha. Então, Hoje tem recepcionista, né? Tem ramal, né? não, e assim, Tem ramal, né? Que não incrível. tinha recepcionista, não tinha o RH, não tinha É isso aí. compras, né? Hoje eu ainda conversei com a Daniela, que trabalha com a gente lá, ela falou, poxa, Osmar, às vezes ligam umas pessoas aí pedindo para falar com você de compras, porque no início era compras, né? Então, era assim, RH a mesma coisa, cansei, eu que entrevistava, então eu entrevistava todo mundo, e a pessoa bate o olho com você, fica meio assim, né? Eu entrevistei muitos vendedores, pessoal mais antigo de mercado, que o pessoal vai lá até para conhecer, né? Fala, pô, deixa eu ver quem é o New Kids on the Block, né? Os novos garotos aí do quarteirão e tal. Então o cara vai, ele olha para você, aí ele olha para a fábrica, ele, puxa vida, mas será que você vai chegar nesses números que você está falando? Eu falei, cara, eu vou chegar. E aí o cara fica meio assim, não, então eu vou pensar na tua proposta. E aí não volta, né? Então o começo foi muito assim. E aí eu estava te falando que quando chegou ali no mês 11, que era folha de pagamento,
veio o 13º e tal, né? Aí vem o contador e fala, ó, é assim que funciona, você precisa pagar, né, metade em novembro, metade em dezembro e tal, o valor é esse aqui e tal, eu não tinha grana. Olha para um lado, olha para o outro, vai no banco, o banco, enfim, não tem crédito, né? O fornecedor não te ajuda, o banco não te ajuda, enfim, não tem ajuda nenhuma, é difícil. Aí a gente tinha 2 carros, né? Eu falei para a Luciane, falei, pô, o meu eu preciso para ir voltar todo dia. Agora você, vamos ter que vender um, né? Puta, mas o carro. Aí vendemos o carro dela em dezembro, assim, para pagar o 13º. E assim, aí bota no caixa, você viu o dinheiro no caixa de empresa assim? Você bota assim, fala assim, né? Lindo, né? Mas na hora, É, né? na hora, Então assim, na hora colocou, mesmo. pagou o 13º, acabou, foi embora o carro. E em janeiro a gente ficou com um só, e enfim, quem está aqui ou quem acompanha, né? Eu vi que você falou no Ivo aí, se for o Ivo que eu estou pensando que trabalhou com a gente por um É ele período, mesmo, ele deve é ele lembrar mesmo. dessa história. A gente ficou um tempão com um carro só, né? E baita perrengue, indo, voltando, o carro não podia quebrar, porque era um só e tal. Aí eu lembro que assim, passa janeiro, passa fevereiro, março, a gente precisava vender via Finame, porque o mercado vendia muito via BNDES e tal, e para vender via BNDES você precisava ter a licença de funcionamento, para ter a licença de funcionamento você precisava ter CETESB, a gente não conseguia tirar CETESB porque tem que ter, não sei, cabine de pintura, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Bom, chegou lá para abril, Júlio, aí de novo negativo. Eu falei, não é possível. E Fudeu. agora? Agora Abriu, tem fudeu, fudeu. camarada. Aí a gente tinha um terreno que a gente comprou ali em Atibaia, que a ideia era fazer uma casa lá para ficar perto da avó da Luciane e a família e tal. E o apartamento que estava penhorado. Eu falei, ó, vai ter que ser o terreno, né? E aí a mesma coisa. Coloca tal, vendemos o terreno, dono de uma farmácia em São Miguel, ele adorou lá, enfim, é um terreno bem gostoso, bem legal. E foi embora de novo. E aí nessa hora eu parei e falei, ó, agora a gente precisa fazer uma conta aqui, né? A gente tem reserva para mais 6 meses, 7 no máximo. Se não der certo, aí a gente vai ter que parar e voltar, né? Aí atualizar o currículo. Osmar, o Ivo falou aqui assim, ó, e ainda era o carro que só pegou porque o sogro financiou, né? Então a família precisa ajudar, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Né? Eu tô bem intencionado, mas eu preciso de ajuda, né? É isso mesmo, né? Ô, Júlio, essas coisas são um perrengue, cara. O Júlio tá falando aí, o Ivo tá falando aí do sogro. Eu vou até te falar, no início a gente tinha 6 funcionários no administrativo. E tinha, sei lá, 6 não, tinha 3. E tinha os 6 da fábrica. Então eu não tinha necessidade alguma de uma pessoa lá todos os dias para limpeza, né? Mas aí alguém indicou uma pessoa, falou, puxa, mas você vai precisar, tão bom, todo dia tem uma pessoa para limpeza e tal, não sei o que, tá. Aí aquela síndrome de você falar assim, puxa, né, pô, tem uma pessoa para limpeza aqui na minha empresa, deve ser legal e tal. Aí veio a moça, a gente conversou com ela, chamava Dona Maria. E muito simpática, muito bacana, falou, pô, vamos contratar a Dona Maria e tal. Contratamos, acho que ela ficou com a gente 2 meses, aí um dia ela estava indo embora para casa e foi, infelizmente, atropelada, né? E aí foi atropelada e tal, não sei o que, ela não podia mais vir trabalhar, né? E aí falei, puxa, e agora? Como é que, né? Como é que fica? Como é que não fica e tal? Aí a gente acertou as coisas lá com ela. E eu lembro que, assim, sei lá, 2 meses depois veio uma ação trabalhista, foi a primeira, assim. Aí falei, poxa, mas como assim, né? O que aconteceu? Aí não, porque agora eu não posso trabalhar e tal. Falou, poxa, mas foi né, uma casualidade que aconteceu e a gente tinha acertado tudo e tal. E abrindo o coração aqui, foi a primeira e eu falei, pô, como é que funciona isso, né? Porque eu não esperava tão cedo, sei lá, 2, 3 meses e tal, e nem precisava, né? E eu falei, Não, puxa, então, isso que é duro, né? Não precisava. cara, E é legal, tipo assim, falando sobre de aprendizado, né? putz, Vou falar um palavrão, que é um puta de um aprendizado ser processado, né? Ainda mais uma não coisa é? que é um Isso. puta aprendizado. E aí, o que Então, que você fez? É legal falar não, sobre e isso, assim, o entendeu? registrar a carteira já é muito difícil, né? Já é um baque. Você fala, pô, vou registrar uma pessoa tal. Aí vem a primeira trabalhadora, mas como assim? Como é que funciona, né? O nome da tua empresa, tá ali um processo, você vai ter que ir lá e tal, não sei o quê. Enfim, aí foi aprender com isso. A gente acabou indo, fez um bom acordo, enfim, pagou direitinho, mas foi uma paulada, né? Que eu não esperava. E, enfim, foi aí que eu conheci esse lado trabalhista da coisa, né? Que, enfim, o sistema todo ele é voltado para que se construam acordos, uma coisa horrorosa, quem me conhece sabe, eu sempre falo isso, né? Então, o lado do funcionário, puxa, uma ação é, sei lá, é 200 mil reais, aí a empresa oferece 1.000, aí o advogado do lado do funcionário fala assim, não, 1.000 não, então 15, aí a empresa, não, eu ofereço 2, então vamos fechar no 3,5, não, eu ofereço 2.800 em 10, aí fecha ali, né? Eu quero 200.
E aí fica aquela coisa toda que ninguém precisa necessariamente dizer a verdade e tal, sabe? Aquelas coisas que não existem. Eu sei que assim, eu fiquei tão traumatizado com essa história que eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, a gente realmente não precisa de alguém para limpeza, né? Então, nós vamos limpar o escritório. Falei com a minha mãe, falei com a minha irmã, falei com a Luciane. Falei, então é assim, ó, durante a semana, chega o final do expediente, sem brincadeira, quem está aqui há 10 anos tal sabe dessa história. Final do expediente, o pessoal ia sair, ô, Osmar, até amanhã, até amanhã, até amanhã. Aí eu ia nas lixeiras, tirava o lixo e tal, punha lá no lixo grandão, papapá, guardava, pegava meu carro, né? Normalmente o empreendedor é o último, né? Você dá aquela olhada na empresa no final, vê se É está o tudo último, né? bem. Aí você fecha o portão. Naquela época a gente não tinha uma portaria 24 horas, então tinha que fechar o portão, ligar o alarme, ligar a cerca elétrica, faz uma oração e vai Esse embora. benzer, eu ia É, perguntar se se esse benzer benze. é obrigado, mas eu, Porque, cara, né, o começo é igual bebê, qualquer pau, qualquer coisinha, qualquer, cara, você tá complicado. Então, orações é uma coisa que a gente faz o tempo todo, assim. até E hoje, né? aí, e aí embora. Aí quando chegava no sábado, que não tinha ninguém na empresa, aí eu ia, pegava minha mãe, pegava minha irmã, pegava a Luciane, a gente levava os baldes, levava as coisas, tudo, não sei o quê, e a gente dava uma geral lá. E a gente limpava o banheiro, limpava não sei o quê. Depois te mando umas fotos aí, porque eu fiz umas fotos legais com as minhas meninas e tal. Então era a filha, era a mãe, era a avó, era não sei o quê, todo mundo ali. E a gente ficou assim o primeiro ano, cara, de tanto que eu fiquei traumatizado com essa história. Aí depois que foi estruturando, aí não tinha mais jeito, já tinha, sei lá, 30 pessoas, 35 pessoas. E aí a gente, enfim, aí contratou uma pessoa de novo, veio uma empresa por um período e tal, e foi. Mas no início, pesado, traumatizou. E É, aí eu sei que. Fala você. não, mas foi o único não, né? Porque o problema da justiça trabalhista, né, é um problema muito sério, né? Ainda mais que muitas vezes, né, é indevido, né? Ainda mais no seu caso, eu lembro aquela vez que você falou que sofreu um processo que o cara era operador de ponte rolante, mas não tinha ponte rolante lá, né? É um absurdo isso. Não, Né? E teve quantos outros problemas você teve em relação a processo trabalhista e o que você fez de fato, né? Que não é que acabou com o risco, né? Mas que normalmente diminui o risco que você poderia falar para outras pessoas. Lá na Fortran, eu faço isso para diminuir o meu risco em relação à justiça trabalhista no Brasil. O que você fez que você não, acha que funciona? o que a gente sempre procurou fazer para diminuir o risco trabalhista é melhorar a empresa. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Porque o funcionário, quando sai e ele quer colocar uma ação, invariavelmente vai migrar para um acordo, né? Por mais que você esteja com tudo certo e apresente tudo tranquilo e tal, eu acho que o acordo é do interesse de todos, né? Para o juiz é mais fácil, ele termina o processo mais tranquilo, o escrevente também, o advogado do lado de lá, ele ganha pelo processo, quanto mais rápido terminar é melhor, o nosso advogado ganha pelo processo, quanto mais rápido terminar é melhor. Para o funcionário, eu acho que é médio, porque normalmente tem uma parcela que fica com o advogado, ele recebe parcelado, então, né? Mas se é uma coisa que ele está alegando que não existe, também está no lucro e sobra para a empresa, né? Então, eu acho que a melhor coisa a fazer é você melhorar a empresa para que as pessoas não queiram sair, que foi o que a gente procurou fazer, né? Cada vez mais olhando para isso. A gente não, felizmente, a gente não tem um histórico grande assim de ações, porque a Fortran sempre, enfim, honrou aí com as suas obrigações, né? Então, tudo certinho. A gente sempre sofreu muito, mas assim, no início, Júlio, uma coisa que até foi um parceiro nosso, um fornecedor da Fortran que eu fui visitar, né, antes de abrir a empresa, eu fui visitar algumas pessoas e tal, e ele falou para mim, falou, Osmar, esse momento em que você está montando a empresa é o momento de você decidir se você quer o caminho certo ou o caminho errado. Os dois caminhos existem, você vai ver que tem empresa de tudo quanto é jeito. Tem o caminho daquele que emite a nota direitinho, contrata direitinho, paga os direitos todos, hora extra, tem hora extra lá no cartão, paga direitinho, que pensa aí nos funcionários, faz a coisa certa, né? Vender um determinado produto, você vai entregar aquele produto no prazo e tal. E tem a turma que é a turma toda enrolada, né? Então, eu compro sem nota, eu vendo sem nota, eu faço um rolinho aqui, eu não pago hora extra no cartão, eu mando embora, não sei o que. Tá. Enfim, os dois existem, né? E eu vou até te falar que o errado, normalmente, ele dá um resultado imediato mais rápido, né? Porque como você burla muita coisa, ele até brincou assim, falou, a BMW vem mais rápido, né? Sim, é verdade. Mas é uma coisa Infelizmente que é você vai ter verdade. que decidir, e você vai decidir agora. Agora, se você escolher o caminho certo, você vai
acabar atraindo pessoas assim. Você atrai os bons fornecedores, né? Você atrai os bons clientes, você atrai um bom time, bons colaboradores, atrai boas pessoas, tua empresa é assim. Mas ela vai crescer mais vagarosamente, mas de maneira mais sustentável, né? Hoje, nos 10 anos de Ford Truck, eu vejo a gente comprando de uma CSN, de uma Gerdau, de uma ArcelorMittal, sabe? São grandes empresas aí, né? De Malcoa, e aí eu vejo os clientes também, né? A gente tem, né, parceria com a Mercedes, parceria com a Volkswagen, agora terminamos de fazer uma parceria linda aí no Rally dos Sertões, com a Iveco, com a Scania, que são gigantes, né? Que é bacana. E tem os fornecedores também, então tem grandes transportadoras, grandes embarcadores, a gente se vê no meio de grandes projetos. Então, é muito legal isso, porque você acaba atraindo realmente grandes empresas. Tem algumas coisas que a hora que eu olho assim, né, igual esse do Rally dos Sertões, eu olhava o caminhão Caraca, assim. como assim, né? Cara, a logo da Volkswagen, a logo da Ford Truck, sabe assim? Você fala, cara, que negócio Muito legal, legal isso, né? né? Eu estava E conversando com. Deixa eu só te interromper um pouquinho, conversando vai com um lá, vai amigo lá. meu ontem, né? O Adalto Caramano, e ele falou uma coisa que faz muito sentido. Até postei hoje, eu acho. É que o Neymar, ele joga com o Messi, né? Ele não joga a terceira divisão lá do Santos, né? O Não, Neymar joga com o Messi. Então, aquilo que você é, né, vai atrair grandes jogadores, grandes players, né? Então, isso que você está falando faz muito sentido. Quanto mais certo, mais honesto a gente for, né, a gente vai atrair esse tipo de gente. Mas vamos trabalhar com gente grande, é mais trabalhoso, né? Mas faz muito sentido no nosso olhar de vida, assim, para aquilo que a gente quer para a gente, né? É legal você é. falar sobre isso, né? É assim, e eu acho que é uma coisa importante isso, sabe? O propósito, o discurso, ele tem que casar com as atitudes, tem que casar com as ações, né? Então, eu conheço você bastante, sei que você também é assim, né? Não é só a grana. Se for só a grana, você faz da maneira errada e, de repente, ela aparece antes, né? Mas tem que ser divertido, é bacana conviver com boas pessoas, é legal quando a equipe começa a entender o propósito, né? É bom quando o discurso você fala que você quer um país mais sério, um país, né, mais honesto, uma coisa que funciona, e na empresa você vê que é o mesmo, e acaba construindo uma cultura, né? Mesmo que não seja de maneira organizada, né? A gente nunca contratou uma consultoria para trabalhar a cultura lá dentro da Ford Truck, mas as pessoas, depois de 10 anos, assim, sabem bem, sabe? O caminho que é para tomar, o que é possível, o que não é, o que é estranho, a equipe, a empresa começa a expulsar aquilo que não combina, sabe? Aquilo que é errado, aquele que quer dar o jeitinho, quer não sei o quê. É bonito você ver a própria empresa expulsando de alguma forma, ou os funcionários, ou porque o cara não se encaixa, ou não sei o que e tal. E aí é legal quando você é premiado com essas coisas, né? A gente andou fazendo alguns projetos aí, principalmente nos últimos 4, 5 anos, que são projetos grandes, com grandes nomes, com grandes marcas, né? Você está próximo de grandes empresas. Então, hoje a gente é avaliado por todo mundo, né? O fornecedor pede o nosso balanço, que a gente tem um balanço lá, para poder ver se a gente pode comprar dele, né? Então, eu Sim, mando balanço para a CSN, eu mando balanço para a Arcelor, mando balanço para a Gerdau e tal. O cliente quer o nosso balanço para ver se ele pode mandar para a gente os caminhões, se ele pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, eu mando balanço para as empresas que são os nossos clientes e tal. As montadoras pedem o nosso balanço, porque como a gente está assinando contratos, tem muitos contratos, Non-Disclosure Agreement, o SDA, né, que é de confidencialidade e tal. Então, eles pedem para ver a seriedade da empresa e tal. E aí você vai vendo esse tipo de coisa. Aí você fala, poxa, que legal, né? Então, você vê que a coisa vai mais devagar, mas vai mais sustentável. Você vai construindo uma empresa legal, uma empresa sólida, confiável, e isso é bom. Para a gente é legal isso, né, Júlio? Isso é uma coisa que eu vou falar aqui, né? Quando você, eu que fui executivo assim de grandes empresas, né? Trabalhei na Ericsson Telecomunicações, que é uma grande empresa de telecom, trabalhei na Gafisa, que é uma grande construtora, trabalhei na IVA, enfim, eu trabalhei com grandes profissionais, assim, grandes executivos, viajei muito aqui no Brasil, viajei à América do Sul, viajei para fora, né, para os Estados Unidos, para a Europa, e aí você tem essa coisa assim, boas reuniões, sabe? Bons profissionais e tal. Quando você monta a tua empresa e é no comecinho,
em que você é o faz tudo, então você precisa, né, tirar uma cópia, você vai ali tirar a cópia, aí você precisa fazer um relatório, aí você precisa fazer uma planilha no Excel, aí você é que contrata, aí você é o RH, aí você é compras, aí você é o financeiro, aí é o negócio da produção, aí o fiscal bate na porta, você tem que ir lá, atende o fiscal, aí você volta, aí daqui a pouco é a polícia, quer entender por que tem tanto caminhão, aí você vai lá, conversa, aí você volta, aí tem um evento na prefeitura, aí precisa pôr uma gravatinha, aí você bota a gravata, aí você vai lá, aí você volta à prefeitura, tira a gravata, desce na produção, os meninos estão embaixo do caminhão, ali tá com problema, aí você tá ali embaixo do caminhão, sabe? É um pau. Aí você sai no fim do dia exaurido. Então a Sim, é gente verdade. sente, não é? Aí você fala, caraca, parece que eu doei tudo de mim e estou levando pouco. Então, quando começa a empresa a ficar um tamanho maior, você começa a ficar tudo legal. Cliente, vem grandes clientes, vem grandes fornecedores, vem grandes colaboradores. Aí você fala, pô, agora eu vou contratar esse cara, né? Agora eu vou trazer aquele cara. Aí que legal. Aí você começa a ver o time, né? E aí você começa a delegar mais, as coisas começam a acontecer sem ter a necessidade de você estar participando de tudo e tal. Tanto, Então né? vai ficando É, mais gostoso. Tanto. e aí, em relação a isso, né? Você falou da cultura, né? Inclusive o Carlos da Metanoia tá aí. Fala aí, Carlos, beleza? Ah, que Né? legal. Bem legal ele tá aí, né? Chegou o Alberto, a Daniela também tá aí. O Adalto, acabei de falar mal dele, ele tá aí também. Fala aí, Adalto, beleza? É mentira, Adalto, não falei mal de você não, né? E você falou da cultura, né? E você falou uma coisa que é muito legal mesmo, né? Aquilo que a gente fala, a gente faz, né? Não é a gente fala uma coisa e virou o cara viu, o pessoal saiu da sala e a gente fala mal dos outros. Aquilo que a gente fala, o nosso comportamento, ele é muito condizente, né, com aquilo que a gente falou. E isso, né, traz para nossa empresa uma verdade quase que absoluta, né? O meu comportamento é exatamente aquilo que eu falo, então não tem meias verdades, né? Então a nossa cultura começa aí na nossa transparência, na nossa verdade, né? Isso é bem legal e bacana você falar sobre isso. E uma coisa que você falou aí, né, de grandes pessoas para trabalhar, né, é muito legal, né, quando a gente paga um cara bem, né? Ah, esse cara aqui, ó, ele vendeu pra cacete, vou pagar 50.000, 60.000. É muito legal isso, né? É muito legal, né? Como que você vê, né? Porque a 120 tem 12 anos, né? 13. No começo eu pagava meio puto as pessoas. Eu aprendi a ser mais a ser mais generoso, né? Porque eu estou pagando, gastando dinheiro, então eu aprendi com o tempo que, meu, faz muito sentido. Quanto mais eu puder pagar, mais legal é para minha vida. E a gente que está numa empresa que está em crescimento, essa generosidade, poder pagar, né, melhorar a nossa cultura é muito legal, né? É muito legal e isso vem com o tempo, né? A gente participou do É, evento lá vem com o do. tempo, vem com o tempo. Não é no início, né? Isso Não demora um é, puta pouquinho merda. e às vezes é esse que é o pau, porque eu cansei de conversar assim, de falar, pô, eu acho que você merece, eu gostaria muito, né, de pagar mais, de remunerar mais e tal, mas a conta não fecha, né? Então, me ajuda aqui, vamos dar uma olhada aqui, tá vendo? Não acontece. Então, no início, assim, tudo que é no variável é muito legal, né? Então, quanto mais vende, mais recebe. Quanto melhor compra, mais recebe. Quanto mais entrega, mais recebe. Mas as boas remunerações e tal, elas vêm com o tempo. A gente participou de um evento, né, eu e você, que foi o RD Summit, que a gente foi ali, acho que perto de Santana e tal. Eu lembro que a gente assistiu a palestra de um moço chamado Vitor Peçanha, não é isso? Da RD Content. E no intervalo a gente foi lá Foi conversar com ele. da Rock Content, né? Rock Content, Rock lá Content, do Rock Peçanha Content. mesmo. Eu lembro dessa Isso, não história, é? muito legal. Conta aí que é E bem aí a legal, gente, muito boa. a gente encontrou ele no café, né? E falou, pô, parabéns pela palestra, excelente. E ele mostrou um slide lá que ele mostrava que, pô, o primeiro ano ele tinha 5 colaboradores, segundo ele tinha 30, depois ele tinha 80, ele tinha 150, no último 250. Aí ele fez aquele fotão bonito, né, dos 250 pessoas e tal. E a nossa pergunta lá, né, até perguntei para ele, falei, olha, o que eu queria saber é qual foi o maior desafio, né, dos 5 até o 250. E não sei se você lembra que ele falou. Ele falou: ó, o maior desafio para mim é o momento em que você já tem demanda para atrair gente boa, que ganha bem e que vai entregar bastante, mas você ainda não tem bolso Não, para não isso. tem o dinheiro, né? Eu Ó, lembro, eu não lembro. tem, cara. Então você olha assim e fala: pô, eu queria aquele cara para tocar minha gestão comercial, eu queria esse cara para tocar minha fábrica. Você vai conhecer a fábrica do teu amigo, você fala: pô, coisa linda. O cara não precisa entrar, sabe? O cara toca tudo, entrega e tal, mas ainda não tem bolso. E aí ele até falou pra gente, falou, é muito legal quando você começa a poder contratar as pessoas mais pesadas. Hoje eu tenho 11 gestores, né? Porque ele até falou isso também, lembra? A ansiedade do empreendedor, porque o empreendedor é um cara automotivado, ele não precisa de ninguém.
Entendeu? Então, você não precisa vir aqui, Osmar, puxa vida, que trabalho legal que você fez, nossa, que bonito, você comprou Que, bem que, que, hoje, que nossa, incrível, hein? Caramba, hein? Nossa, economizou concorda? 10%. Ninguém fala isso, Quem ninguém. economizou 10%, nossa, olha teu balancete desse mês, Caramba, que caraca, como é que lindo, você né? conseguiu Ninguém esse fala. resultado? Então, é uma solidão empreendedora assim tal, porque você tem que ser automotivado. Então, você levanta todos os dias querendo conquistar o mundo, vai para a empresa e vão embora e toca. Aí você precisa motivar todo mundo, você precisa, né, tal, mas você normalmente não tem. Então, a gente mas aí a gente é ansioso por natureza, porque você quer conquistar tudo ao mesmo tempo agora, né, e no menor custo. É isso que a gente quer. E às vezes Que vida fácil, né? Só isso, que vida fácil, não né? é só isso, mas às Só isso, vezes, assim, só o isso. sonho que é o seu não é o do colaborador, né? O desejo que é o seu não é o dele. O ritmo em que você está, porque esses 10 anos da Fortran não foi um ritmo leve, por isso que a gente chegou onde chegou, às vezes não é o que a pessoa também quer. Então você precisa ter um filtro aí nesse meio do caminho, que se você tem bons gestores, ele absorve a ansiedade do Osmar, fala, não, peraí, deixa eu transformar isso aqui para passar para o time. E aí ele Peraí, passa Osmar, para o peraí, time. dá uma segurada, Osmar, né? Na- Toda hora, dá uma segurada, Osmar, né? Peraí. Não é? Porque senão é assim, a gente entra na sala de reunião, o pessoal está discutindo, dá uma folha de papel aí, pá, aqui, ó, não, eu acho que tem que ser assim e tal, e aí você vira a conversa para outro lado e abre outros horizontes, e pô, mas você sabia disso, daquilo e tal, e aquilo que era uma reunião para tratar de um determinado assunto, você colocou 10, 12, né, tirou o foco da turma toda tal, gente, então vamos lá, hein, semana que vem e tal, e você sai. Então, se não tem o gestor para dar peraí, Osmar, segura aí, vamos lá, vamos resolver esse, agora aquele, agora tem isso, agora tem aquilo, né? Igual, por exemplo, problema pessoal, né? A gente entende, todo mundo tem os seus e tal, mas às vezes você tá tão pilhado e tão ligado assim no negócio, e pô, precisa, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo e tal, que você não vê as pessoas, sabe? Esse é um negócio que eu me policiei, que acho que hoje eu tô muito melhor nisso, né? Se alguém não fala para você, falou, Osmar, mas ele tá assim porque aconteceu isso, ele tá assim porque teve tal, não sei o quê. Sabe, não tinha isso, né? Aí com o tempo você começa a ver que às vezes, sei lá, o ritmo que você tá não é o ritmo que tá todo mundo, né? E começa a ter esse filtro. Então, essa coisa de você contratar as boas pessoas para montar um nível intermediário com gestão e que olha o lado estratégico, mas consegue transformar isso para a operação, para a coisa poder andar, é importante, é muito legal. Mas vem com o tempo, né? Porque a conta precisa É, fechar. então, e é uma coisa muito doido, assim, né? Mas é do nosso dia a dia mesmo, né? Ele também vem pelo excesso de informação que a gente recebe todo dia. E se a gente acessar o Instagram, parece que todo mundo ficou rico do dia para noite, né? Você vê no Instagram os caras vendendo sonho, faz isso, você vai ficar milionário em 10 dias. E não é assim, né? Não é esse caminho. Existe muito essa ilusão, né? Meu, olha o Osmar, ele foi para não sei para onde, também é dono de empresa, ficou rico, não sei o quê, mas não é do dia para noite, é sempre uma boa construção, né? E muitas pessoas não percebem que essa construção demorou 10 anos, né? E a construção é que todo dia um tijolinho, todo dia um tijolinho, né? Não é nada rapidinho, né? Faz aí que. Vamos aí que amanhã a gente vai ficar rico. É todo dia um tijolinho novo, né? Eu achei muito legal, né? Quando até te perguntei, falei, pô, como é que é o modelo da conversa, né? A gente fala um pouquinho, você falou, não, vamos tocando, é livre a conversa, e eu gosto mais de falar sobre os erros do que sobre os acertos. Eu achei legal isso, porque normalmente tudo que você vê hoje, né, em todos os lugares, a gente vê o acerto, O né? acerto, é. Post no Instagram, o cara nunca põe, sei lá, a caipirinha que deu errado, sabe? O cara não conseguiu comprar, a viagem que ele não fez, o rolo que, sabe? Os perrengues não vêm. Todo mundo posta foto nas Maldivas, né? O sextou, não sei o que, é tudo lindo. Então, essa coisa de você se basear pela régua do outro é um negócio muito complicado. E no empreendedorismo, assim como empresário e tal, tem muito isso, né? Porque você vê, eu vivo num mundo em que a gente tem, sei lá, empresas gigantes, né? Como uma Randon, assim, que, pô, gigante, né? Tal, empresa lá de 1950 tal. E aí eu olho os implementos, eu olho o tamanho do faturamento, eu vejo o time, eu vejo, falo, caraca, né? Olha os caras, né? O acabamento, aquela coisa. É só Veja a planta, né? vejo a planta, né? Eu já contei a história da planta aqui, né, Ah, cara? Então, vamos contar daqui a pouco, que é boa, uma boa história. vou contar a história da planta. Então, a gente olha, né? E aí você fala, caramba, olha onde o cara chegou, olha quem ele contratou, olha o que ele fez, olha quanto ele entregou. E aí você olha, se você começa a colocar essa régua para você,
desmotiva, que você fala, pô, não estou chegando, né? Não vai acontecer. Então, cada um tem a sua régua. E olhar os erros é muito importante. Então, eu gostei muito quando você falou, porque tem muito perrengue, né? Hoje é o que você falou, aos 10 anos, puxa, e assim, eu vou falar, lógico que tem a parte boa de a gente acho que está, né, bem estruturado, com um bom time, né, atingindo um bom volume de vendas, a gente trabalha bastante a parte da comunicação, não sei se a Cláudia está aí, né, que cuida da nossa comunicação e do marketing também, mas, enfim, a gente procura falar de tudo que a gente tem entregado e com bons parceiros, então, assim, tá tudo certo, mas também tem muita coisa para fazer, e aí a ansiedade já começa, né, fala, pô, e nos 20 anos, né, como é que nós vamos chegar? No meu caso é até 15, né, gosto de fazer os planos de 5 em 5, porque 10 é muito longe, né? É muito longe. 5 em 5 é bom, então, pô, como é que a gente quer estar lá no 5? E começa a ser um negócio que eu tenho pensado muito de um tempo para cá, não é para mim, né? É o time, então é a empresa. É legal quando todo mundo vem, sabe? Vou dar um exemplo aqui. A gente está tendo a maior feira a Cláudia aí, tá aí, tá, que bom. Então, me corrija aí, hein, Cláudia. Qualquer coisa, você manda aqui no WhatsApp que eu ajusto, hein? Já olha, se tiver cola aí, pode olhar, não tem problema não. Vamos fazer tem um número que não lembro, para a gente fazer uma cola aqui e vamos colar, não tem problema não. Não, a gente está tendo agora a IAA, que é a principal feira de transportes do mundo, assim, está sendo lá em Hannover, na Alemanha, né? Eu fui em 2018, é uma feira maravilhosa, muito legal e tal. E quando eu fui em 2018, fui sozinho, porque, pô, é o que o budget permitia. Eu falei, pô, a próxima vez que eu voltar aqui, eu quero vir com uma parte do time. É muito legal trazer o pessoal e tal, né? E aí a mesma coisa. É igual aquelas caravanas, assim, né? Eu olhava a turma da Randon, os caras batiam foto na frente lá da IAA, falei, caraca, os caras com 30 pessoas. Que legal, né? Tá? Aí eu olhava a Librelato, beleza. Aí falei, bom, então nós vamos esse ano aí, né? Começamos o semestre, estava tudo muito legal, bombando e tal. Falei, joia. Então, nós vamos em 6. Fizemos tal, já roteiro, tinha turma que nunca voou, tinha turma que não tinha passaporte. Vai estudar inglês, vai tira o passaporte, né? não sei o que nós vamos. E beleza, tava tudo certo até, sei lá, 2 meses e meio, né? Aí, pô, o mercado deu uma embicada, porque né, os caminhões e os implementos subiram demais, o custo do financiamento aumentou demais, né? A Selic a 13,75 não anima o investidor, nosso caso aí que é o CAPEX, né? O cara tem que comprar caminhão, comprar implemento e tal. E o combustível também, o diesel ainda está muito alto, então o número de venda caiu, né? A gente está fazendo malabarismo aí para manter aquilo que é necessário lá para a empresa, e eu acho que esse segundo semestre agora deve melhorar, porque o último trimestre promete ser bom, porque vai ter Fenatran em novembro, porque o ano que vem tem o Euro 6, que é o modelo novo de caminhão, então muita gente deve antecipar a compra aí para esse ano, então vai ser legal. Mas, infelizmente, eu tive que tomar a decisão da gente não ir. Achei que não era responsável nesse momento. A gente não ia curtir tanto, ia ser uma despesa alta e tal, né? E aí, assim, não foi o time, eu falei, bom, então eu também não vou, né? E aí, não foi ninguém. Falei, ó, então vamos nos preparar, ficar bastante forte. Daqui 2 anos, estaremos lá juntos muito forte, né? Então, o que eu estou te falando é assim, depois de um tempo, por exemplo, cada Fenatran que tem, esse ano tem de novo, a gente aproveita mais, né? Vão mais pessoas. O último ano a gente já conseguiu levar uma turma da fábrica também. Muito legal isso, né? Porque você pega o pessoal da fábrica ali e fala, não, vamos lá na Fenatran, num salão lá para ver os caminhões e tal, e ver o fruto do nosso trabalho lá, né? Na última a gente implementou veículos da Iveco, veículos da Volkswagen, veículos da Mercedes. O nosso implemento, o nosso balde de alumínio estava na porta da Fenatran. Então, tirar o pessoal da fábrica, né, no meio do expediente, falar, vem cá, né, vamos montar um time, vamos lá né? para vocês verem. E é legal, entendeu? Que abre legal. a cabeça do pessoal também, né? Eles não estão fazendo só baú, né? Eles estão participando do negócio que é imenso, que mexe com o Brasil inteiro, né? É muito legal mostrar isso mesmo, né? É incrível mesmo. E tem uma historinha que eu gosto muito lá dos pedreiros, né? Que você pergunta para um que ele está fazendo, ele fala que está sentando tijolo. Você pergunta para o segundo, ele diz que está construindo um muro. Você pergunta para o terceiro, ele fala que está fazendo parte do projeto de construção de uma catedral, né? Então, tudo é o quanto você envolve o time, né? E a gente lá procura sempre fazer. Eu sempre olho muito a aplicação. Então, não é o baú, né? A gente está buscando uma solução de transporte de medicamento, né? Não é a carroceria. A gente está buscando uma solução de transporte de material para construção civil. E aí vai. E essas coisas é bom. O ano retrasado, acho, né? A gente participou de uma live aí do Bruno Marrone, não sei se você lembra, que também foi assim, lembro. né? Fizeram caminhão assim, né? Os caras iam fazer um show no hotel, lá no World Trade Center, aqui na Zona Sul de São Paulo.
E o anfiteatro lá onde eles iam fazer o show, que era um show meio restrito e tal, era no quinto andar, né? E aí, pô, contrataram um cliente nosso que faz aí Precisava de um locação de caminhão com baú. caminhões. E os caras falaram, pô, e se a gente colocar o caminhão do lado do palco? Não, mas como do lado do palco? É no World Trade Center, no quinto andar. Não, mas se a gente içar o caminhão, aí não, içar o caminhão não dá, aí não sei o que tal. Aí me ligou o diretor dessa empresa, que é um cliente nosso de locação de caminhões, falou, Osmar, se a gente for com o caminhão, você topa montar o baú? Falei, pô, mas como é que a gente vai fazer? Vamos içar ele? Pô, tem que dar um jeito. Vai ter uma visita técnica amanhã às 10 para ver como é que a gente torna isso possível. Falei, pô, estamos dentro, né? 10 horas da manhã, a gente estava lá com a gerente lá do World Trade Center e ela mostrando lá, ó, por fora acho que não dá, mas a gente tem os elevadores de carga, o elevador tem tanto, mede aqui, mede ali, acho que dá, não dá. Pô, não dá para fazer o baú. Ué, então nós vamos ter que construir o baú dentro do auditório. Aí o pessoal, pô, mas tá maluco, né? Na fábrica você já tem as limitações todas, imagina dentro do auditório. Não, então vamos lá, vamos voltar para casa, mas assim, desafio aceito. E é 48 horas, né? A gente até fez um vídeo aí, tá no YouTube e tal, desse desafio, que foi bem legal. Voltamos, projeto, todo mundo envolvido. Aí falei, pô, vamos montar uma tropa de elite aí, pegamos da nossa turma lá, os mais feras mesmo, tá? Montamos uma turma de craques aí, e aí fizemos, a gente montou as partes, né? Chegamos lá cedinho, subimos com as partes, aí o caminhão não cabia no elevador, puta, corta um pedaço do chassi, entra, tal, não sei o quê. Enfim, Júlio, para encurtar a história, a gente montou o baú no quinto andar do World Trade Center lá. A hora que a turma começou a ver o teste de som lá da equipe do Bruno Marrone, a gente não ficou pro show, né? Mas o time ensaiando, testando, o palco, as luzes, sabe? Aquela coisa dos bastidores todos do que é um show né, de celebridades aí, de uma banda, uma dupla famosa e tal. Famosa, O né? Bem pessoal famosa. pirou, o pessoal pirou, né? Fez É. selfie, fazia ao vivo lá, olha onde eu tô, não sei o que e tal. E, Então, e- e isso é são, gostoso. e são coisas que algumas situações, né, que é só a empresa mesmo que pode fornecer para a gente, né? Eu tenho algumas histórias que quando eu trabalhava na Varig, que, meu, dificilmente, se eu não tivesse trabalhando na Varig da Rio Sul, eu não ia conseguir fazer. Né? Então a Varig me proporcionou aquilo. E é legal a gente poder proporcionar isso para as pessoas. Isso é bem legal, né? Bem É, bacana. é. Você Isso, falou isso, é, que isso é não muito faz as bom. coisas para a gente, né? Faz a coisa para o time. Isso é bem legal mesmo. E eu sei que quando você fala isso é bem sincero, é bem de coração mesmo, é bem de É, canceriano, é bem emocionado. é. Né? E não, e nesses 10 anos eu fico, né? E eu sempre falo dos meus meninos lá, e eu nem gosto de começar a falar, porque a gente já fez entrevista assim, acabei me emocionando, porque é o time, é a turma. É doido isso, né? Cara, é a turma com quem eu convivo há 10 anos. Eu tô todo dia no escritório. Chego lá 8h30, 9, né? Não chego tão cedo. O pessoal começa 7h30 lá, mas acabo saindo mais tarde também. Eu sempre falo, né? Você não vê a hora que eu... Você vê a hora que eu chego, mas a hora que eu saio. No viário que E, eu é, saio. e ali a gente vê o pessoal. A gente esse ano aí fez 10 anos e tem um menino que tá com a gente há 10 anos, o Giovanni. E o Giovanni chegou menino lá. E assim, ele noivou, casou, foi pai, né, da Giovana, agora é pai de novo e tá lá com a gente há 10 anos. Então ali a gente viu de tudo, Júlio. Eu vi o cara que comprou a primeira moto, eu vi o cara que comprou o primeiro carro, eu vi o cara que trocou o carro, eu vi o cara que foi pai, eu vi o cara que fez a festinha de aniversário do filho, eu vi o cara, enfim, comprou seu apartamento. Agora a gente teve aí 3 colaboradores recentes que conseguiram seu primeiro apartamento, e isso é uma coisa que não tem preço. Quando a Não tem, turma vem e não, fala, olha, não, não tem quero te preço mesmo. agradecer Né? porque a empresa me proporcionou isso, ou tua ajuda, ou é daqui que eu tiro, né? Então, isso é muito legal. E é o time. E a gente fez muita coisa nesse momento. A gente participou da Fórmula 1, então a gente assistiu corrida lá do Paddock, a gente participou de moto velocidade de 500, a gente fez o baú do Alex Barros, eu levei a turma toda lá, a gente assistiu do Paddock, a gente foi no Paddock da Mercedes, assistiu o treino do Hamilton, a gente fez essa live aí com o Bruno Marrone, a gente foi numas 3 Fenatrans que foram incríveis, né? Fórmula Truck também, né? Copa Truck patrocinamos 3 anos, né? E foi muito legal, patrocinamos a equipe da Iveco, patrocinamos o Beto Monteiro na Volks, o Beto foi campeão, a gente estava lá, Mas a isso aí marca é da Ford sorte? Truck na... Isso aí é sorte ou é feeling? A primeira vez que vai patrocinar um cara, o cara é campeão. Isso é sorte ou é feeling? O que é isso? Me conta aí. Porque foi incrível mesmo, né? Não, Não, nunca para patrocinei nada. pequena, Aí eu vou patrocinar e o cara é campeão. É muito louco Eu, isso. eu diria o seguinte, né? Que para pequenas e médias empresas é feeling realmente, porque
Normalmente você não tem budget para patrocinar um campeão, né? Isso fica para as grandes empresas. No caso do Beto foi assim, é um piloto super habilidoso, muito ousado, né? Pilota demais. A gente tinha patrocinado ele pela Iveco e ele foi muito bem. Aí, quando ele mudou para a Volkswagen, a gente fez uma reunião e ele falou: pô, Osmar, eu estou muito confiante nesse caminhão que eu vou correr esse ano. Eu acho que vai dar tudo certo e tal. E a gente falou: então nós vamos apostar. E pegamos ele no momento em que, né, ninguém estava botando muita fé e tal, então a gente colocou a marca no boné, a marca no macacão, ele ia para as entrevistas, falava da gente, ia começar a prova, ele falava: ô, pessoal da Ford Truck, olha aqui, Beto Monteiro, estou começando e tal. Então, assim, foi um grande parceiro para a gente, é um craque, assim, na Copa Truck, e a gente teve uma visibilidade muito grande, porque ele ganhou muitas provas, ele era ousado, aí deu Rede Globo, assim, né? E eu lembro do pessoal me ligando assim, falando: caraca, Osmar Beto tá em primeiro na Globo, cara. Eu falei: pois é. E aí pegava a reta, assim, o cara rasgava com o caminhão e a nossa marca na frente, assim, ó, Ford Truck. Aí falava, né? Aí você olha o segundo, terceiro, quarto colocado e tinha grandes marcas, assim, sabe? Empresas multinacionais e tal. E a gente ali em primeiro, acho que o pessoal falava: caraca, né? Que logo é essa aí, né? Que Ford Quem Truck, que é que Ford será Truck, que né? é? Quem que é, né? Deixa eu dar um Da onde, Google aqui, né? da Saber onde o que que, vem que esse é e cara, tal. né? É muito legal E isso, aí ele foi muito campeão, legal. chamou a gente lá no pódio, a gente fez foto, fez imagem, levamos o time lá para conhecer e ver o dia a dia dos boxes e tal. Então, isso acho que é um grande legado da empresa, sabe? Os momentos que a gente proporcionou para mim e para o time nesses 10 anos são incríveis. Você participou de alguns, né? Eu acho que eu tenho que abrir um parênteses aqui para falar disso. A gente, quando começou, eu sabia que o marketing era uma parte muito importante para a gente, né? E, então a gente desenvolveu a marca, mas não sabia mais ou menos o que fazer com ela, o que ia ser, não O tinha que vai muita acontecer, noção né? o que vai acontecer, até onde a gente consegue ir. E foi quando eu te encontrei, e enfim, a 120 sempre cuidou muito da nossa marca, acabou inserindo a gente nas redes sociais, as campanhas do Google, né, a confecção do site, fez um belo site, e você sempre muito antenado aí de todos os assuntos, sempre dando verdadeiras aulas para a gente. Eu lembro que a agência abria, fazia um Osmar Day, né? Eu adorava o Osmar Day, porque É, o e Osmar aí Day era muito legal né, mesmo. Bem legal. o dia inteiro, né? E falava sobre Google, É. falava sobre redes sociais, falava sobre site, falava sobre estratégias de marketing, conversão, como é que a gente ia fazer, como não. E eu cansei de ouvir assim, né? Quem é que faz teu marketing? Puxa, a Fortran tem um marketing enorme. Eu falava: pô, mas a gente é indústria, né? Caraca, Como né? O cara assim, só né? Bem legal fala isso. do baú, fala da carroceria. O pessoal queria Não, saber do marketing. Então, quero agradecer, aproveitar a oportunidade aqui pela aula, né, pela amizade e por tudo que você ensinou a gente, assim, da preocupação com a marca, da preocupação com o marketing. A gente sempre investiu nisso, comunicação e marketing é um negócio que vou deixar aqui, né, para os empreendedores, para quem está começando tal, não deixem de investir na marca, sabe, na cuidar da marca, né? divulgação, Cuidar da marca, é isso cuidar aí. da marca, né, cuidar disso, tá nos canais, é uma coisa que às vezes né, uma curva assim, né, ela começa devagarinho, depois ela sobe exponencialmente, então no início você não vê resultado, você fala: mas isso aqui não está vendendo nada, não, mas não tá ali, a marca tá ali, sabe, vai ficando cada vez mais, e sempre de uma maneira orgânica, né, eu sei que hoje você tem muito tráfego pago, importante também, é um outro canal, mas organicamente construir bom conteúdo e fazer a divulgação nos canais certos, assim, e estar tá amparado por bons profissionais, eu acho que é um diferencial muito grande, e para a gente foi, né? A gente sempre teve uma equipe de comercial muito boa, Boa, mas né? Boa. a equipe comercial ela vai converter o cliente, o potencial cliente, né, em cliente. Mas o trazer o potencial cliente aí para dentro da loja, assim, né? Colocar o cliente dentro da loja é o marketing que faz. Então, isso é muito Eu lembro, legal. falando disso, né? Voltando lá para 2015, eu acho que foi, né? Não nem sei o ano que foi, faz bastante tempo. E aí a internet era tudo mato, né? Então precisava fazer vídeo. Vamos fazer vídeos mais, mas a vídeo aonde? Com que câmera? A gente gravou os primeiros vídeos com o meu celular lá na fábrica, mó barulho, né? E foi legal que nós dois estávamos dispostos a fazer, vamos fazer. E aí a gente vai melhorando com o tempo, né? Isso é bem legal também de falar, né? Que é importante começar a fazer, não esperar ficar perfeito.
né? E empreender é muito isso, né? Meu, se eu esperar ficar perfeito, eu não vou fazer nada, né? E é legal você falar um pouco, três coisas que eu quero que você fale, ó, já foi 1 hora falando, né? Olha que como passa rápido, né? Passou rápido, né? É, Passou pra rápido. cacete. Três coisas que eu quero que você fala, que é muito legal, assim, né? A história da planta, que eu quero que você conta, que é muito boa mesmo. Vou contar. É, a Fortran é uma indústria, é uma metalúrgica de Guarulhos, né? E, Sim. meu, quando a gente fala de inovação, né, a gente está vivendo hoje a era dos caminhões elétricos, né? O Brasil vai ser inundado de caminhão elétrico, é uma puta inovação no país. E a Fortran que está lá enfiada nessa inovação. Eu quero que você fale um pouco sobre isso, né? E como vai dar quase 1 hora e 20, assim, o que você quer falar para quem quer começar a empreender, né? E para quem está com um problema muito grande nesse momento e está pensando em desistir. São essas três coisas, né? A história da planta, que é legal, a Bom, questão da inovação e uma para quem quer começar e para quem está com um problema muito grande e está pensando em desistir. Aí vai dar 1 hora e 20, eu acredito, e foi incrível. Foi muito legal te ouvir, cara, de verdade, assim, sabe? muito bom, eu adorei. Já fico à disposição aí para outras, né? Eu imagino que a fila seja grande, principalmente porque muito gostoso aqui. Imagino que muita gente vai querer assistir. Estou vendo o Ivo colocando aqui que o Júlio entrega 120%, né? E essa é a razão do nome da agência 120, porque ela sempre entrega mais do que 100% para o cliente, e eu posso comprovar isso. Mas vou falar aqui um pouquinho das três coisas. Primeiro, a história da planta. A planta é assim: a gente, a gente começou a implementar Eu muito. já tô rindo já, mas conta que é muito boa essa história, muito boa. A gente começou a implementar muito caminhão Scania e os caminhões da Scania, enfim, tem muita tecnologia embarcada, são caminhões bastante diferenciados, né? Aliás, a gente adora receber os Scanias lá. A gente está com um lindo lá agora nesse momento, um vermelho, que chamou a atenção de todo mundo ontem lá no pátio. E aí eu recebi a ligação de um engenheiro que era o responsável pela interface com as implementadoras. E ele falou: Poxa, Osmar, a gente está vendo que vocês estão implementando muito caminhão Scania. A gente queria fazer uma visita aí para conhecer a estrutura de vocês, a gente se aproximar e colocar nossa estrutura à disposição quando vocês precisarem de alguma coisa, porque para a gente é legal essa retroalimentação, né? Você diz o que é bom e o que é ruim na implementação do Scania, a gente vê o que pode fazer aqui, traz para a engenharia, essa coisa toda. Então tá bom. Falei, pô, que joia, para a gente vai ser um prazer, né? Receber aqui o pessoal da Scania e tal. E ele falou, não, e depois vocês vêm aqui fazer uma visita para a gente e tal. Tá bom. Aí ele falou assim: se você não se importar, eu gostaria de montar a nossa agenda. Aí eu falei: não, tudo bem, né? Você fica à vontade, pode Vamos montar. ver a agenda do homem, né? Vamos ver a agenda do homem. Manda aqui, a gente está à disposição, né? E isso foi lá atrás, a gente estava no primeiro imóvel, né? E tal. Aí ele mandou, falou: vou mandar um e-mail, tal. E mandou um e-mail. Aí quando chegou o e-mail, eu chamei o nosso projetista, o Roberto, e trouxe mais uma pessoa da área de produção, o Eri, que é o responsável, está com a gente há um tempão, responsável, inclusive, pela entrega lá da Fortruck e tal. E aí chamei os dois na sala para a gente se preparar. Falei, vamos ler o e-mail do moço. E aí ele colocou lá, né? Bom, a chegada na Fortruck, 8h20, né? Tava lá. 8h20 às 8h40, café, conversa, não sei o que, início e tal. Então tinha uns 20 minutos lá de café. Aí, 8h40, apresentação da Scania Mundo, né? Então, aí ele tinha lá 8h40 e tal. 9h10, ou seja, meia hora para apresentar a Scania no mundo inteiro, tal, não sei o quê. 9h10, apresentação da Scania Brasil e portfólio de produtos. Beleza, aí colocamos ali e tal, não sei o quê. Aí ia mais ou menos até umas 11h30. Aí 11h30, perguntas, né, e respostas. Ou seja, a gente ia, né, fazer as perguntas sobre a Scania, sobre o portfólio de produtos, essa coisa toda e tal. Meio-dia, almoço. Tá bom. Aí voltava 1h30, né? E, pô, a gente lá com bica, lá comia no O Calabresa, é o nome do Comia no posto de restaurante lá. gasolina, no posto de Cara, gasolina. 20 minutos, está de volta, né? 1h30 e tal. Beleza. Aí ele colocou lá, né? 2 horas, apresentação da Fortruck. 2h30, apresentação de portfólio. Aí a gente colocava 3 horas, visita à planta. 5h30, encerramento.
Aí quando eu olhei, falei para os meninos, caraca, o cara fez uma agenda pro dia inteiro, né? A parte da Scania, beleza, a Beleza, gente vai tranquilo, né? De assistir, boa. vamos ver o que, que a gente pergunta, fazer meia hora de pergunta e tal, mas a hora que eu olhei, 1.000 metros quadrados de Da janela, imóvel assim, eu olhei ali, da janela, né? cara, 30 funcionários e tal. Olhei da janela, falei, pô, como é que a gente vai fazer, né, para fazer das 3 horas às 5h30 a visita à planta, né? A visita à planta ali era 10 minutos, 15, né? Não tinha 15 minutos com perguntas, né? Se não tivesse pergunta, em 10 minutos você via a Fortran inteira, né? E, enfim, mas a gente não, enfim, pode vir, ok, estamos de acordo com a agenda, e ele foi, levou 2 engenheiros lá, a reunião foi muito boa, mas a gente até brincou com essa situação, falei, pô, Eduardo, né, o nome dele é Eduardo, ô Eduardo, 2 horas e meia de visita à planta, meu Deus do céu, né, desculpa, eu espero chegar lá, né, mas ainda não. E a Ah, gente não é, foi não é o meu visitar a momento ainda, não Scania, é o meu momento ainda, né? não é, Calma, não eu é o vou nosso chegar lá, eu momento, vou não chegar. é, não é, não é. Eu diria para você que hoje, 10 anos depois, com perguntas, eu acho que dá aí 1h10, 1h15 de visita à planta, vai, talvez seja isso, mas também não é mais do que isso, não. E aí a gente foi visitar a Scania um mês e meio depois, né, em São Bernardo, e aí eu entendi o porquê ele deixou 2 horas e meia para A visita à planta, planta, porque né? realmente é um sonho, a planta, né, com tudo e tal. E o pessoal trabalha na Scania dentro da fábrica com um avental branco, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, tal, tudo limpo, piso em epóxi, né? Tudo organizado. É um Parece um sonho assim hospital, para né? quem Parece um gosta de hospital, né? indústria. Parece um Cara, é hospital mesmo. impressionante. Para É quem gosta de impressionante. indústria, eu recomendo. Tendo a oportunidade de visitar a Scania, visitem, vocês vão ver do que eu estou falando. É monstro, assim, absurdo. Então, essa foi a história Da da planta. visita à planta. É muito boa, é muito Agora, boa. vamos falar um pouquinho dos elétricos, né, Júlio? É Na da verdade, inovação, assim, eu né? acho que. É porque o que eu admiro muito, né, na questão da indústria metalúrgica, né? Eu sou aqui do ABC, também, a terra dos metalúrgicos, né? É que na minha visão, a metalúrgica só sabia fazer greve, né? Eu, quando era moleque, toda semana tinha greve na Anchieta, toda semana. É, greve, pneu pegando fogo, lá, a Volkswagen tudo parado. Então, meu, como que uma metalúrgica vai trabalhar com inovação? Né? E hoje a Fortran está enfiada na inovação, enfiada na vanguarda, digamos assim, da tecnologia automotiva, que são os caminhões elétricos. Se fazer um carro elétrico já é difícil, imagina um caminhão que vai carregar peso, né? E eu acho isso incrível, assim, é super inspirador. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é bem legal mesmo. Falar que todo canto cabe inovação, né? Todo canto cabe inovação e os caminhões estão inovando e tudo muito rápido. A gente está muito empenhado, assim, realmente envolvido nessa questão dos caminhões elétricos, né? Primeiro vieram os carros, agora vieram os caminhões. No Brasil começou aí com a Jack Motors, né? Que trouxe aí um caminhão elétrico que a gente já implementou bastante. É tudo diferente do modelo a combustão, modelo de implementação. Você precisa desligar o caminhão porque é alta tensão, os cuidados que você tem que ter. Então, as limitações, então, é um negócio diferente, ele não faz barulho, né? Então, a gente esqueceu o caminhão ligado na fábrica, sei lá, 2, 3 vezes, tá ligado? Não, não é possível, né? Aí você entra, tá ligado, realmente. Dirigir é muito diferente, né? Ele é mais rápido, tem aquele start muito, muito rápido e tal. E eu tenho visto as empresas muito empenhadas na questão do ESG, né? Cada vez mais você tem essa sigla aí voltada aí para o E, que é o environment, né? Então está mais ligado à questão da sustentabilidade, o S, que é o social, que está ligado aí à questão social, o G, que é a governança. Eu gosto muito, aliás, das letras, né, 3 letrinhas que dizem muito. Então você tem que estar preocupado com o planeta, tem que ser uma coisa sustentável, você tem que estar preocupado com as pessoas, então tem que envolver, as pessoas têm que estar inseridas, né, em qualquer ação, qualquer coisa que você pense para as empresas, e tem a governança, ou seja, a conta precisa fechar. É importante, né? Mas a gente participou de uma feira a semana passada, acho retrasada, a Cláudia estava até comigo, né? Que está aí agora na live, que foi o ABX lá no São Paulo Expo, e eu vi o diretor da Volvo dizendo que é meta da Volvo até 2025 soltar 50% dos caminhões 100% elétrico e até 2031 100% dos caminhões. É muito agressivo, né? A gente teve na Volkswagen Osmar, recentemente. deixa eu te parar um minutinho aí, né? Você falou do ISD, né? O chique ISD, né? É uma ESG, sigla. Ele veio para ficar, não é brincadeira, né? O SD, né? Ele vai pegar de fato
daqui para o futuro, e um futuro muito próximo, né? Por conta de tudo que está acontecendo no planeta em relação à energia, né? É legal você também reforçar isso e passar a sua opinião sobre isso, né? Eu acho que pega muito. A gente tem escrito bastante sobre o ISD ou sobre o ESG, né? Ou sobre sustentabilidade social e governança. E eu acho que pega, não é uma coisa que veio para ir embora daqui a pouco. As empresas estão olhando cada vez mais para isso. Qualquer ação que você tome, qualquer coisa, principalmente o nosso mercado de transportes, né? Que é um mercado que já tem uma certa coisa de ser poluente e tal, né? Porque tem a questão do diesel. Então a gente tem uma preocupação especial com as matrizes, que são matrizes renováveis, sustentáveis, enfim. Então, agora tem grandes discussões em relação a isso. Eu tive no pré-lançamento aí da Fenatran, tem umas 3 semanas, e tinham 5 transportadores lá falando um pouquinho sobre isso, né? E transporte nunca teve muito essa preocupação com a sustentabilidade e com a governança, né? Então, nem preocupava muito com o planeta, nem fazia muita conta. E agora eu estou vendo as transportadoras todas voltadas para o SG, voltadas para o elétrico e tal. O que eu acho que precisa nesse momento é uma conscientização de todos, né? E para variar, eu acho que parte das grandes empresas. A gente fez uma frota recentemente em que o transportador transportava para uma empresa, que eu vou até falar o nome aqui, que é a CIA, que é uma empresa holandesa, né? E a CIA colocou lá um protocolo que acho que 25 ou 30% da frota dos transportadores precisa ser com matrizes, né, sustentáveis, tal, não necessariamente do diesel. E a gente fez 31 implementos. A parte urbana era uma parte elétrica e a parte para longas distâncias alimentado por biogás. Falando do elétrico que você comentou, eu acho que é uma boa solução. A Jack Motors chegou com o primeiro veículo, a Volkswagen trouxe agora o e-Delivery, a BYD está chegando também com os veículos deles, e eu acho que todos vão acabar acompanhando esse movimento. E a limitação maior dos elétricos é a distância. Então, você tem autonomias aí em torno de 200, 220, às vezes 250 quilômetros, mas para os grandes centros é fantástico. Você carrega de noite, roda o dia inteiro, carrega de noite, roda o dia inteiro, a manutenção é bem mais simples. Começa a colocar uma pressão grande no entorno, então você precisa ter lugares para carregar, você precisa ter assistência técnica para isso, né? Que é uma coisa que eu acho que abre um leque de oportunidade de mercado muito grande agora, geral. Mas é uma coisa que lá na Europa já é comum, né? Então, enfim, eu até tive de férias em julho lá agora, achei absurdo, assim, como moto, bicicleta, carro, caminhão, né? Mas o entorno já está muito preparado. Em todo lugar você tem um ponto de carregamento, ponto de abastecimento, as oficinas especializadas e tal. É uma coisa que eu acho que vai chegar aqui. Está todo mundo olhando para isso. E não só o elétrico, mas também o biogás e agora o hidrogênio. A gente tem que começar a olhar isso muito. Na IAA, que é essa principal feira aí que está rolando lá na Alemanha, 5 dias atrás, a Mercedes-Benz apresentou para o mundo o iActros, que é um veículo elétrico, é um cavalo, né, para mais de 60 toneladas aí, com 500 quilômetros de autonomia. Então não é mais 200, já é 500, já é uma baita autonomia para um caminhão elétrico. Anteontem, a Scania apresentou o R45, que é um cavalo para 64 toneladas, com 350 quilômetros de autonomia. É um baita carro. E o Ivo está até colocando aqui sobre a Iveco, era o terceiro que eu ia falar, a Iveco apresentou ontem o carro com hidrogênio, movido a hidrogênio, né, que é para 800 ou 900 quilômetros de autonomia e também é uma outra matriz renovável aí. Então, isso é muito legal. A Cláudia está me dizendo aqui que isso já está no blog da Fortran, então já estou dando até já tem até lugar aí, quem quiser pesquisar, dá uma olhada no blog lá, falando isso. Então, o mundo está olhando para esse lado, a gente está implementando muitos elétricos, já são frotas. No início, era o CEO de cada empresa querendo apresentar o seu primeiro elétrico, mostrando que a empresa está empenhada aí com as práticas sustentáveis, mas agora não, agora a gente já está entregando grandes frotas aí e o resultado tem sido muito bom. Mesmo o diesel, eu acho que não acaba tão cedo, mas o combustível, a parte fóssil do combustível, está com os dias contados. Contado. Isso é muito Ô, legal. Osmar, uma pergunta assim, né? Do caminhão normal, né? A diesel, caminhão elétrico ou a hidrogênio aí que está vindo, o implemento
o baú é o mesmo ou tem alguma variação ou o que muda? Ou para você tanto faz? Como que é? Não, o que eu acho é assim, do ponto de vista das dimensões do baú, isso não muda muito, né? O que eu estou vendo aí no elétrico é que você respeita um pouco mais as dimensões máximas, eles vêm determinados, né? Então, implemento para tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura, ele carrega um determinado peso. Os veículos de hoje, assim, eles permitem algumas alterações que nem sempre são muito interessantes e tal, que você carrega mais, carrega menos, é uma coisa mais bagunçada. O elétrico ele já vem mais ajustadinho. O que eu tenho visto, as pessoas que estão buscando pelos caminhões elétricos, estão buscando implementos mais leves. E isso é uma coisa que a gente está trabalhando bastante. A Fortrex sempre investiu muito em implementos mais voltados para o uso do alumínio, né? Agora a gente já está fazendo até alguns estudos com utilização de fibra, de ACM, que é para deixar o implemento mais leve, proporcionando mais capacidade de carga e menos impacto no caminhão. Você vai lá fora, por exemplo, na Europa, a preocupação é muito grande com isso, né? O implemento ser bastante leve, porque se ele está vazio, você gera menos peso para o pavimento, você compromete menos o caminhão, você gasta menos pneu, você gasta menos combustível, você dá mais ergonomia para o motorista dirigir o caminhão. Então, eles estão olhando muito para esse negócio. Aqui no Brasil, a gente nunca teve muito, né? Caminhões pesados, implementos pesados, e aí o pavimento é aquela coisa toda e tal. Agora, estão olhando para isso. Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante na Fortran, apesar da gente já ter implementos bastante leves, a gente quer buscar cada vez mais leves, mais esbeltos, que é para combinar, né? Não adianta você comprar um caminhão elétrico, ou a biogás, ou a nitrogênio, para que ele seja mais sustentável e ter um implemento pesado, né? E não Então, mexer o implemento na tem que outra acompanhar. estrutura, não adianta nada. É isso aí. É um Bem legal. conjunto, né? Bem É isso legal. aí, cada vez mais. Ó, deu 1h20. Agora o Deu seu uma, recado final, né? O seu deu recado. uma hora e Primeiro, 20. assim. Oi? Pode falar. Deu 1h20, pois é, passou rápido. 1h20, né? E aí, isso é muito louco, assim, né? Para quem estiver ouvindo, né? Essa estrutura, né, de chamar alguém mais inteligente do que você para conversar, você faz a pergunta e deixa o cara falando, é incrível, né? Então, isso é legal, que você pode depois aproveitar esse conteúdo, né, para divulgar na rede, aproveitar como uma forma de marketing do seu negócio. Então, façam isso também, né? Tipo assim, todo mundo é mais inteligente e melhor do que a gente em alguma área da vida. Então, você chama o cara, faz 2, 3 perguntas e sai da tela, deixa ele falando, entendeu? É incrível. É bem legal isso. E aí, Osmar, o que eu queria, assim, né? Como recado final, a gente tem que acabar aqui, né? Vai dar 1h30. Olha que legal. 1h30 de conversa, muito legal, Uma né? hora e meia de conversa, pois é. Olha que legal. Pelo menos pra gente que está aqui batendo um papo, né? Proseando, eu devia ter pego uma cerveja, uma IPA aqui, né? Aí eu tô aqui, a taça tá indo embora já. Ó. Então, pede outra, pede outra. Vou Levanta pedir para mais pegar uma. lá. Pedir um complemento aqui. Pede complemento. E essa conversa, assim, né, é bem produtiva mesmo, né? É bem legal, assim, ainda mais no nosso caso, assim, que a gente se gosta, se conhece, sabe do trabalho um do outro, né? Assim, eu tenho o maior respeito, maior admiração por você. Então, o que eu posso falar para quem estiver ouvindo, ou quando alguém for ouvir também, chame pessoas do seu segmento, pessoas que você gosta, que você admira, para bater um papo. Né, que é bem legal é fácil, né? É bem legal. Faz as perguntas, deixa o cara falando e sai fora. É bem legal de fazer isso, né? E aí, Osmar, o que eu queria que você falasse assim, né? A gente sabe dos desafios, né? Que é empreender no Brasil, né? Não é simples, né? No seu caso, é mais difícil do que o meu. Toda hora aparece uma licença, aparece um processo, aparece alguma coisa, né? O que você diria para quem está começando, né? Agora, que eu vou empreender no Brasil, quero abrir uma empresa. Eu nem te perguntei, né? Você falou que. Mas eu vou fazer mais uma pergunta também, né? Que o empreendedor ele é automotivado, né? E a gente é muito otimista, né? Apesar de tudo que a gente vê por aí, né? Então, assim, o que você, aproveitando essa questão do otimismo, né? O que você falaria para quem quer abrir uma empresa e para quem está com um BO enorme e está pensando em desistir? Qual que seria? Você pega o cara no ombro, assim, escuta isso aqui, e aí, o que você falaria para esse cara aqui? Nesse Ô, momento, Júlio, assim.
Essas Deixa duas deixa eu mostrar uma pessoa na live aqui, ó. Falei em repor aqui Olha o aí, vinho, olha aí. querida, tudo bem? Olá, tudo bem? Aqui Joia, joia, apareceu Lu. aqui Olá. para complementar a taça, olha aí que beleza, ó. Seja Tá muito bom. bem-vinda, Lu. Muito Obrigado. bem-vinda. Tchau. Tchau. Aí a fera. Obrigado. Ô, Júlio, bom, primeiro essa questão do otimismo é igual o jogador, né? O cara jogou lá, sei lá quanto, a noite inteira, a coisa não está acontecendo, e aí ele vai de novo porque ele acha que vai dar certo, e o empreendedor é assim, a gente está sempre otimista, sempre achando que vai ser melhor, que agora vai melhorar, agora as coisas vão acontecer, né? E precisa ser assim, a despeito dos problemas todos que eles vêm e sempre, né? Eu vou à missa todo domingo, aí o último domingo o padre estava pedindo aí para a gente poder colaborar e tal, porque a igreja tinha tomado uma ação trabalhista, né? Eles contrataram o pessoal para limpeza, e aí a empresa que a igreja contratou recebeu uma ação de uma pessoa, e aí chegou e o padre falou assim, pô, eu nunca convivi com isso nunca aconteceu, e agora a gente está tendo que enfrentar isso e tal. Então, assim, acontece até com padre, né, cara? Então, nas empresas, os problemas vão vir. Com relação às dicas, eu acho assim, a primeira coisa, para as pessoas que pensam em empreender, ou quem está empreendendo, ou quem está começando, se é que eu tenho, né, o direito de já falar alguma coisa, talvez os 10 anos credencie para alguma coisa, é você avaliar o teu perfil e ver se você gosta disso, né? Porque os problemas virão, né? É muito risco, é frio na barriga o tempo todo. Você vai trabalhar muito mais do que como colaborador, pode ter certeza disso. Então, dá a impressão que a pessoa tem um pouco de flexibilidade, e realmente eu acho que tem, mas também é sábado, é domingo, é madrugada, você está o tempo todo olhando e a coisa é... Você tem que gostar disso, né? Agora, se você gosta dessa coisa de, puxa vida, criar a minha marca, o nome da minha empresa, escolher as pessoas com as quais eu vou trabalhar, né? Assinar o primeiro contrato do imóvel, criar a empresa, deixar um legado, inspirar pessoas, né? Contratar, montar um time legal, entregar resultados e tal, aí vai para cima, porque tem que ter, né? Se não tivesse esses corajosos aí, como eu diria, tal, a gente não teria as empresas e tanta história boa para contar. E se decidir entrar, eu acho que a primeira coisa é manter-se atualizado, né? Dentro e fora. Você tem que conhecer tudo do seu negócio e conhecer tudo do portão para fora também. Então, quem são os concorrentes, quem é o mercado, né? Os clientes, o usuário, né? Como é que ele usa teu produto, de que forma utiliza, o que teu vizinho está fazendo, né? Quem é a pessoa do lado e tal. Você tem que estar o tempo todo se atualizando. E o legal do empreendedor é que abre uma visão holística, assim. Então, você precisa conhecer um pouquinho de finanças, você precisa conhecer um pouquinho de vendas, você precisa conhecer um pouquinho do jurídico, você precisa saber um pouquinho das ações trabalhistas, você precisa conhecer um pouquinho da contabilidade, dos impostos, você precisa conhecer um pouquinho do mercado, você precisa ver o que a guerra lá na Ucrânia vai impactar no teu negócio aqui, você precisa pensar, puxa, se entrar Taiwan, não tiver chip, vai pegar aqui nos caminhões, o que vai pegar aqui. Então, você começa a olhar a coisa meio que 360 graus, né? Aquela coisa de você entrar em qualquer ambiente e assim, quem são as pessoas potenciais, você tem que ter isso daí. Então, atualização constante, eu acho que é a primeira dica. A segunda é escolher um modelo sério de empresa. No Brasil, infelizmente, né, a gente tem muita gente que vai pelo modelo errado e aí sonega, né, aí não recolhe os impostos, aí compra errado, vende errado, né, e acha que sempre tem um jeitinho. Eu ouço muito assim até hoje, né? Ah, se não sonegar, se não sei o quê, a coisa não funciona. Não, não é assim. Se o teu negócio não tem uma linha lá para você colocar os impostos, colocar a coisa correta e mesmo assim dar margem para você sobreviver, não abra, né? Porque aí só vai contaminando e vai piorando. Então, escolher o modelo sério da coisa, a gente que está procurando um país melhor, né? O Brasil ainda é um país novo, mas que está amadurecendo, a gente precisa fazer a coisa certa, que é para realmente a gente amadurecer. Outro dia eu vi uma palestra do governador atual aí, o Rodrigo Garcia, né? Que ele fala que o Brasil é um país que está ficando velho sem enriquecer. Isso é um grande problema, né? Os países europeus hoje têm uma idade média maior do que a nossa e tal, mas já são países que têm uma estrutura melhor. A gente ainda não fez isso, então a gente precisa melhorar, sabe? Como nação, como pessoas, como país, né? Estamos diante de uma eleição aí agora, então votar certo, procurar um bom candidato a presidente, mas um bom candidato a deputado, um bom candidato a senador. Essa coisa do ser sério, a gente precisa levar muito a sério. Essa é a segunda. A terceira, procure associações. No meu caso, funcionou muito. Então, eu cheguei em Cumbica,
me cadastrei na ASEC, que é a Associação dos Empresários de Cumbica. Como eu sou indústria, entrei no Ciesp, né? A gente frequenta a ACE, que é a Associação Comercial de Guarulhos, né? E no nosso caso tem a Anfir, tem o Cimefre. Então essas associações têm pessoas que têm as mesmas dores que você, que enfrentam as mesmas coisas. E isso é muito bom. Então você chega lá, tá a mesma turminha. Você tem problema com fluxo de caixa, ele também tem. Você precisa de dinheiro emprestado, ele também precisa. Você tá com uma trabalheira, ele também tem uma trabalheira. Você precisa vender mais, ele também precisa vender mais. E é nisso que eu e o Júlio, a gente está, sei lá, nos 10 grupos juntos, assim, e isso é bom demais, principalmente porque a gente vê que, assim, um é advogado, um é contador, o outro é sistema, o Júlio é a parte de marketing, eu sou indústria, mas as dores, no fundo, são sempre as mesmas. Então, isso é legal. Procure as associações, se associe, procure pessoas que têm as mesmas dores que você e fique perto. Mentoria, isso é importante. Então, o Júlio brincou aí, né? Lógico, ele é muito mais inteligente do que eu. Então, assim, procure as pessoas mais inteligentes que você, procure as pessoas que são referências no seu setor e tenta estar próximo, tenta conseguir uma reunião, bater um papo, né? Ver para onde a pessoa está indo, o que ela está fazendo, de que forma, tal. Ter os mentores é importante, né? Tira várias pedras do seu caminho. E, por último, mantenha a pegada, porque eu sempre falo isso, né? Eu gosto muito do filme do Gladiador, que começa com uma cena, né, em que o pessoal chega e passa pela tropa inteira, né? E lá no final tem uma tenda, quando você entra dentro da tenda está o general lá. O general é o empreendedor, ele está junto de todo mundo, né? Quando as batalhas acontecem, a gente vê no filme lá que ele é o primeiro a ir para cima e tal, não sei o quê, sempre motivado, sempre achando que dá, vem um leão, vem 2 leões, vem 3, ele vai para cima e tal. E as coisas não são nada fáceis, mas você que está à frente do negócio, você precisa se manter firme. Então, tempo bom, tempo ruim, você chega na empresa, está todo mundo olhando para ver o teu semblante, a tua energia, como é que você está, como é que você não está. E se você esmorecer, todo mundo esmorece. Então, mantenha a pegada, vai para cima, está com vontade de empreender, vá, se eu puder ajudar em alguma coisa, estou por aqui, né? E acho que a gente aprende muito com isso. É isso. Eu acho que uma última coisa, eu vou falar parafrasear o Rufino aqui, né? O Rufino fala muito que você não precisa ter uma empresa para empreender, você pode empreender no CNPJ de uma outra empresa, né? E também é legal, porque você tem o ativo e não tem o passivo. Eu concordo muito com ele. Então, você não precisa ser o dono, empreenda na tua função, né? Você é comercial, então seja o melhor comercial. Você é financeiro, seja o melhor financeiro. Você é de marketing, seja o melhor de marketing. Construa essa base, construa bons relacionamentos, sabe? Se mantenha atualizado e vai para cima, mantenha-se motivado. O país precisa disso. É isso. É legal, assim, você falar de bons relacionamentos, né? Uma coisa que também é muito importante falar, né? Só para complementar um pouco, se é que eu tenho o direito, né, de complementar um pouco o que o Osmar falou, é de buscar mesmo, assim, ter bons relacionamentos com todo mundo, mesmo que for com a concorrência, porque igual ele falou, o concorrente tem as mesmas dores que você. O que que você pode ensinar para ele, o que que ele pode ensinar para você, né? Então, é sempre uma conversa, é sempre um bom relacionamento com todo mundo, né? E todo mundo, né, é mentor e aprendiz o tempo todo. Então, busque um mentor e ensine também sempre que possível, né? Eu fiquei muito feliz dessa conversa de 1h30 com o Osmar. Obrigado, Osmar, de verdade. Fiquei, fiquei muito feliz de você estar aqui, colocar o boneco para ficar parecido comigo. Achei bem legal. O rapport é importante, né? Bem legal mesmo, cara. E tamo junto, conte comigo. Se eu puder te ajudar, quiser me chamar para qualquer assunto, trocar uma ideia, me chama, estou à sua disposição, cara. Obrigado mesmo de coração e obrigado a todo mundo que participou. Valeu e contem comigo. Osmar, como que te encontra? Fala aí o seu LinkedIn, tá no LinkedIn, no Instagram, como que é hoje isso na sua vida aqui? Eu recebo um monte de pergunta por lá, né? Então, sempre que eu posso responder, eu acredito que você também, como que é a sua rede social, como te encontra? Bom, primeiro em relação a essa questão do concorrente, né? Tem um amigo hoje, que é o Alcides Braga, da Truquivan, foi concorrente por um período, depois não foi, depois foi, agora não é mais. E ele sempre fala que o bom concorrente melhora a gente. E eu Sim, concordo muito com isso. Então, a gente está muito próximo. Eu tenho um relacionamento muito bom com a maioria dos nossos competidores, eu até não chamo de concorrente, porque está todo mundo na mesma. E eu também acho que tem isso, né? O bom concorrente melhora a gente, faz a gente nadar um pouquinho mais. Isso é bom.
Eu quero agradecer aqui também demais, gostei muito da conversa, muito do papo, agradecer quem participou, quem assistiu aí, né? Você falou no nome da Cláudia, falou no nome da Daniela, o Ivo, né, que trabalhou com a gente aí, a gente está sempre muito próximo, não sei mais quem está aí, mas assim, quero agradecer a todos, espero que a gente tenha agregado valor aí de alguma forma. Obrigado, Júlio, pela amizade, pela Obrigado a você. parceria, Valeu. pela inspiração, pelos insights sempre, pelos resultados que você proporcionou para a Fortran, que não foram poucos. Então, estamos junto, precisando, eu estou por aí. E onde me encontrar? No LinkedIn, linkedin.com/OsmarOliveiraJR, né? Ou joga Osmar Oliveira Fortran no Google, você vai me achar de alguma forma. E tenho no Instagram, eu estou como Osmar Oliveira Fortran, Osmar Oliveira, número 4, TRUCK, Fortran. Vai me encontrar, segue lá, a gente está sempre colocando um pouquinho do que a gente está fazendo, da nossa história e tal. E é isso, tá bom? Obrigado, cara. Valeu, boa noite para todo mundo. Valeu mesmo. Cara, e conte comigo. Valeu mesmo. Um abraço. Ó, o Jailson chegou aí. Ô, Jailson, beleza, cara? Ó, ele tá perguntando aqui, ó, se o patrocínio da camisa do Santos sai em 2023. Tomara, né, Jailson? Eu também queria ver lá o Ford Truck na camisa do Santos, ia ser incrível. Cara, o Jailson, muito legal ele entrar no final. O Jailson trabalhou com a gente na área de marketing, é um amigo, fez muita coisa pela Fortruck. Essa logo desse boné aqui é a obra dele. Eu tô com a taça de vinho aqui, ó, sobre um suporte aqui, ó, da Fortruck, que é dele também. Então, enfim, pessoa que trabalhou muito pela nossa marca, divulgou demais, é uma fera dos vídeos, até hoje faz pra gente, faz inclusive muitas coisas para mim assim no lado pessoal, fiz, né, meu último aniversário agora, ele fez até o convite, já isso é fera, muito legal ter aqui. É palmeirense, mesmo, né? Eu sou santista, mas não podia ser perfeito, né, cara? Palmeirense não, né? A última partida não foi muito boa, tal, mas ele é gente boa. Com relação ao patrocínio que ele perguntou aí, meu pai, como eu falei aqui, né, perdi o ano passado, santista e sempre foi conhecido como santista. Eu sou santista por conta disso. Então, quando eu montei a Fortruck, esse era um sonho, assim, né, de patrocinar o Santos e poder estar lá na... Claro que eu tinha que me emocionar, né, foda. Tinha que ser o Jailson, né, tava indo tão bem e eu queria muito, né, assistir essa partida junto com meu pai lá e enfim, o Santos está com a camisa patrocinando, não deu, a gente todo ano, Júlio, nos últimos 4 ou 5, eu peço um orçamento lá para ver quais são as condições para patrocinar, eu negocio, não sei o que e tal. Até agora não deu certo, mas é uma coisa que eu vou deixar até aqui. Uma hora sai, né? Uma hora sai. Uma hora sai, estou negociando, né, de novo, Jailson, com eles e tal. Vamos ver se para 2023 a gente já consegue, mas no máximo até 25 você vai ver lá o patrocínio do Santos, e quem sabe a gente começa, e é pé quente aí, começa a colecionar uns títulos aí pelo primeiro jogo com Santos e Corinthians, imagina? Da hora. Muito legal. Obrigado, Osmar. Valeu mesmo. Vai ser um prazer. Obrigado mesmo, vocês. Valeu, muito bom, cara. excelente. Tchau. Valeu, galera. Valeu mesmo.